Bom dia! Bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Bom dia mais uma vez para você, expressionauta. Tava com saudade, espero que você também tivesse com saudade de mim e do programa. Bora começar os trabalhos aí, cumprimentando Paulo Gala, Wallace Moreira e Elias Jabbour. Elias Jabbour vai ter que falar, inclusive, do que os primos dele, os primos dele lá no Líbano, não posso rir, é uma situação trágica, mas enfim, que os primos dele lá no Líbano, você tem alguma informação privilegiada para contar? Lembrando, Elias, que não pode mencionar o nome daquela milícia xiita do sul do Líbano. Não pode falar o nome, pode descrever, pode falar o que ela faz, o que ela não faz, mas não pode falar o nome, porque se falar o nome, imediatamente nosso sinal é cortado no Facebook. Por que será? Vamos começar aí com Paulo Gala. Paulo Gala, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Eu quero perguntar o seguinte para você, Paulo. Você que é avesso, né, a investimento em ouro, e inclusive administra carteiras aí importantes, você se arrepende de não ter pegado esses recursos e comprado ouro, já quando a gente passa aquela barreira psicológica dos $2.000 pela onça de ouro, Paulo Gala? Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia a todos, bom dia Rômulo, Wallace, Elias, prazer conversar com vocês. Eu vou começar até com um vocabulário meio chulo, né? Já que você fez essa pergunta bem mundana de gestão. O gestor de recursos, ele é sempre um corno, tá? Peço perdão aqui de usar essa palavra baixo calão, tá? Ele é sempre um corno, porque se ele investiu num ativo que subiu, em geral ele podia ter investido mais. Você sempre pode colocar mais um pedaço da sua carteira nesse ativo que subiu, né? Então ele se sente corno porque ele pegou um pedaço da alta só. Se ele investiu num ativo que caiu, ele também se sente um corno porque aquele ativo caiu e ele perdeu dinheiro, né? Então, não tem muita solução, né? Você nunca vai conseguir se sentir plenamente feliz, né? No caso do ouro, eu não gosto do ouro, né? Tenho sempre falando isso, e o ouro teve um baita rally, né? Sem dúvida, e sempre dá uma dor de corno, né? Quando alguma coisa sobe muito e você não estava exposto, né, a esse ativo. Mas também é verdade que outros ativos tiveram rallies enormes, né? É importante a gente destacar isso, né? Se você olhar a Bolsa Americana, está na máxima histórica, o Nasdaq superou a máxima histórica, a Bolsa Brasileira subiu 100%, o juro brasileiro longo caiu, as taxas caíram mais de 3 pontos percentuais por ano, e deu uma alta de 30% também. Então, a gente precisa colocar vamos dizer assim, esse desempenho do ouro fantástico em comparação, em perspectiva com o desempenho de vários ativos que também tiveram um retorno fantástico, e graças a Deus, aí sim, eu estava exposto a esses outros, né? Então, diminui um pouco o meu arrependimento, né? Mas eu continuo não gostando de ouro. Eu acho que é um ativo muito... Eu entendo que ele é uma liquidez de última instância, que no limite as pessoas acabam comprando porque tem suspeitas, né, em relação a bancos centrais e tal, mas eu acho ele um ativo meio fora de controle, assim, não me atrai, né? Certo. Inclusive, né, eu conversava com um economista que também tem assim, alguma reticência com relação ao ouro, embora não opere mercado, mas ele falava o seguinte, queria saber se você concorda com isso, Paulo Galo, até para ilustrar quem está nos vendo e não entende dos meandros. A produção do ouro com relação... Então, o que é crescido, o fluxo de ouro novo no mercado seria muito baixo em relação ao estoque. Então, grosso modo assim, no limite, o ouro não varia o estoque de ouro anual. Então, vou dizer assim, como se todo o ouro que fosse ser extraído do mundo já tivesse sido extraído. Óbvio que não, a gente tem acréscimo, a África do Sul e tal, mas grosso modo você tem um estoque já muito grande, que é a história da humanidade, 10 mil anos, o pessoal pegando lá aquele metalzinho que brilhava e tal, e guardando. Então, nesse sentido, como o fluxo não impacta muito a quantidade do estoque, isso permitiria movimentos especulativos muito grandes em cima, né, de quem tem informação privilegiada e tal. Em cima disso, você também percebe um fluxo pequeno com relação à quantidade do estoque aí de 10 mil anos de civilização? Não, lógico, o estoque que existe de ouro perto da massa de riqueza líquida do mundo é ridículo. É ridículo, assim, se você pegar o que existe de ouro físico perto do potencial de riqueza líquida que queira alocar em ouro, é completamente desproporcional, assim. Se todo mundo que tem portfólio líquido resolver comprar ouro, o preço do ouro vai dobrar, triplicar, quadruplicar, né? Não tem a menor... É igual moeda de país emergente. Se o mundo inteiro quiser investir no Brasil, a moeda brasileira vai para R$1, né? São coisas desproporcionais, assim. O volume de dinheiro que existe no mundo é
infinitamente maior do que o estoque de ouro, né? A pergunta-chave é até quando esses portfólios vão migrar para o ouro, dado que é um ativo que não remunera nada e que também não te dá nenhuma garantia de liquidação de contratos, né? Que é a liquidez em última análise. Eu prefiro dólar em relação ao ouro, porque eu sei que com dólar eu liquido qualquer contrato no mundo, a qualquer momento. E com ouro eu vou ter que ir ao mercado para vender o ouro para liquidar meu contrato. Então isso me incomoda um pouco. Se eu tiver que vender ouro no momento ruim, eu vou descobrir que o ouro não é tão líquido quanto o dólar, por exemplo, né? Então é mais ou menos esse dilema, né? Esse ponto que você levanta é importante porque o economista do BNDES, Gustavo Galvão, né, que estuda muito essa questão de moeda, ele é um pouco cético ou conservador com relação às suas projeções. Olha, o Elias Jabbour pode comentar se ele concorda ou não, mas dizendo assim, olha, a superação da China ele vê como inevitável, mas quando o pessoal bota a superação do dólar, né, do rei dólar, pelo Yuan, o Renminbi, ele fala assim, olha, não vai demorar mais do que as pessoas estão avaliando, não é só uma questão do dólar estar enfraquecido e tal, porque tem muita dívida, não só de governos, né, com empréstimos, créditos, dívida soberana denominada em dólar, mas dívidas privadas, como se falava, muitos contratos, a dívida, então a prestação que a parte tem que fazer é pagamento em dólar. Então, até você ter muita dívida privada e pública denominada na moeda chinesa, o dólar continua sendo o padrão de pagamento mundial, né, uma das funções principais de uma moeda. Elias Jabbour, você acha que a gente está mais perto, mais longe da superação do padrão dólar pelo ouro com relação não, padrão dólar pelo ouro, não, perdão, pelo padrão dólar pela moeda chinesa, com essa questão aí do ouro? Você acha que isso mostra uma fraqueza do dólar, como algumas pessoas estão lendo? Qual é o seu input para isso daí? Eu não acredito que, aliás, a China está muito longe de superar os Estados Unidos. O Yuan está muito longe de superar o dólar como moeda de referência internacional, ou seja, essas previsões de que a China vai ultrapassar os Estados Unidos nisso, naquilo, no curto prazo, eu não acredito em nenhuma, porque a diferença entre China e Estados Unidos ainda é muito grande, entendeu? Muito grande. Então, eu sou muito conservador nesse tipo de análise, eu vejo muita realidade. Por exemplo, os semicondutores, a China, os americanos cortaram as linhas de suprimento dos semicondutores chineses, isso está causando um problema seríssimo para a China. Aliás, não sei se vocês viram, hoje o Trump assinou uma lei banindo o TikTok e o WeChat dos Estados Unidos. Agora de manhã eu estava lendo na Bloomberg. Um ato assim de vandalismo. Literalmente virou bullying tecnológico. O que acontece entre China e Estados Unidos. Ontem eu gravei a aula do curso, a segunda turma do EAD, sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Eu uso o termo bullying, vamos dizer assim, tecnológico, que os americanos estão usando contra a China, não é? Mas eu, pessoalmente, Romulo, eu não acredito que a China está próxima de superar os Estados Unidos, tá? Eu não acredito nesse tipo de... Deixa eu só agregar um negócio, concordando com o Elias, assim, tem só uma questão aí, Elias, que é se a gente medir o PIB da China hoje em PPP, em paridade de poder de compra, ela é mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos já. Obviamente isso tem a ver com o tamanho da população chinesa, então, claro. Colocando num câmbio mais correto, o PIB da China deve estar uns 20 trilhões de dólares, né? Mas obviamente em renda per capita a China ainda é um quarto da renda per capita americana. Agora, essa questão que o Romulo levantou da moeda é muito importante, porque uma moeda só pode virar padrão mundial se ela é conversível, ou seja, se você troca ela em qualquer lugar, se você tem livre entrada e saída dessa moeda no país origem dessa moeda, né? Então o dólar é a moeda mais líquida e mais conversível do mundo, enquanto que o yuan é a moeda mais inconversível do mundo. Ela é quase que uma não moeda fora da China, né? Isso é feito de propósito, né? Porque os chineses sabem muito bem que o preço que se paga pela conversibilidade da moeda é altíssimo. Você abre a caixa de Pandora do mercado financeiro mundial. Então, na medida em que você tira controle de capital e permite o livre fluxo, você vai começar a ter crises privadas, bancos vão quebrar, você vai ter capital especulativo entrando e saindo, que é a história financeira do Ocidente, né? E a China evitou isso, até porque ela tinha por objetivo manejar a taxa de câmbio, né, para deixar naquela posição super competitiva para fazer o upgrading tecnológico dela. Então, é exatamente isso que o Elias falou. A gente está muito longe de um horizonte aí em que o yuan seja, vamos dizer assim, liberado pelos chineses e que eles migrem para uma conversibilidade da conta capital, que seria o primeiro passo lógico para o yuan virar uma moeda mundial de verdade, né? Então, é uma questão interessante isso daí, a se observar, né? Porque a China caminha, apesar de todas essas dificuldades que o Elias
destaca, né, do cerco mundial contra a China. A gente está vendo um cerco mundial contra a China agora, porque, especialmente depois do Covid, todo mundo se deu conta que o dragão chinês, se todo mundo não se unir para segurar, ninguém segura mais, né? Ô, Paulo, olha só, a gente viu um exemplo disso aí que você descrevia, do papel do dólar no pagamento, num movimento paradoxal do mercado no início da crise, né, daquele mergulho financeiro no início dos primeiros sinais de que haveria um grande confinamento mundial e a máquina econômica mundial foi travada com confinamento, e aí o pessoal começou a tentar precificar, e aí caiu 1/3, grosso modo, aí as bolsas, os ativos financeiros no mundo, que nesse contexto de grande incerteza, qual é o movimento normal por default? O pessoal busca a segurança do ouro, mas foi o contrário, que justamente como o pessoal começou a ficar muito aflito, começaram a cobrar, e pessoas, por exemplo, começaram a sacar as suas cotas de grandes fundos financeiros, aí BlackRock e tal. E aí, para pagar aquelas cotas, não paga em ouro, né? Não paga em commodities, tem que pagar em dólar. Aí, esses grandes fundos, mesmo sabendo que a perspectiva do ouro no médio prazo era subir, tiveram que fazer o que eles chamam de fire sale, aquela venda, queimar o estoque que tá pegando fogo e tal. Aí o ouro desabou e o dólar subiu, embora eles soubessem que era no médio prazo era uma burrice, eles eram obrigados no curto prazo a liquidar esse ativo para honrar o compromisso em dólar. Por isso que eu não gosto de carregar ouro nas carteiras. É exatamente isso que eu raciocínio. Se você olhar, quando estourou a crise, a base monetária do Banco Central americano simplesmente dobrou. Foi de 3 trilhões e meio de dólares para 7 trilhões de dólares. Por quê? Porque o mundo inteiro correu para comprar dólar. E na hora o Banco Central dobrou a base, todo mundo tomou esse dólar com muito prazer. E isso só mostra que o dólar continua muito forte. Assim, eu discordo totalmente dessa ideia de enfraquecimento do dólar, né? O dólar é a moeda do planeta, né? E não é por bem, é por mal, porque assim, o planeta sempre precisará de uma moeda. Então, quando você olha a hierarquia de moedas, fala assim, não é o dólar, então quem é? O euro. O euro está tentando, mas ele tem 15% das transações financeiras globais, né? O dólar deve ter 70%, né? 80%. E os outros 5% é um querer de franco suíço, de ien. Então, a gente está anos-luz, assim, é o que o Elias falou, não dá nem para começar a conversar sobre a substituição do dólar, na minha visão. É isso aí. A gente passou de... Por favor, Elias, fala. Esse papo de que a China está prestes a superar os Estados Unidos, que a China está isso, está aquilo, o dólar está caindo, é o wishful thinking, vamos dizer assim. Wishful thinking, eu ia botar isso, é porque a gente tem um desejo de ver, né, uma contenção da agressividade dos Estados Unidos, mas entre a realidade e aquilo que a gente deseja, tem uma distânciazinha. Não, eu acho que existe um processo de transição, por exemplo, os americanos utilizaram a reconstrução europeia para internacionalizar o dólar, né? Então, movimentos semelhantes os chineses fazem com a nova Rota da Seda, né? Sim. Hoje, 40% das operações comerciais chinesas, da própria China com o mundo, já é em yuan, o que é um fato interessante. Mas as transações gerais, vamos dizer assim, em yuan no mundo, é somente 5% do total, né? Mais 80% em dólar, por exemplo. Então, está muito longe dessa superação e tal. Eu até gostaria, porque o mundo vai ser muito melhor, eu acho, mas, enfim... A minha vontade, né, não é maior que não pode superar as leis da natureza, né? É isso aí. Wallace Moreira, você concorda com o Silvio Santos que barras de ouro que valem mais do que dinheiro? Ou você também tem um pé atrás com ouro, como o Paulo Gala? E eu acredito o Elias também. Elias, você tem um pé atrás com a história do ouro ou não? Eu vou falar, eu sou muito honesto intelectualmente, eu não falo do que eu não entendo, sabe? Então, esse tipo de coisa eu não entendo, sabe? Quem fala é o Paulo, o Wallace, entendeu? Sabe? Eu não gosto de... Porque nós estamos num mundo hoje, Rômulo, em que todo mundo é especialista em tudo, vamos dizer. É verdade. Né? É verdade. Então, não tem condições de falar de algo que eu não conheço. Então, eu prefiro ficar com o Alice que... Você sabe que princípio isso, né? É o princípio... É a lei de Glória Pires. Ela estava anos atrás numa transmissão do Oscar, né? E perguntaram, Glória, o que você acha? Assim, eu não me sinto capaz de opinar. Olha, mas é tão raro a gente encontrar alguém tão seguro de si para dizer, não sou capaz de opinar. Infelizmente, a gente não encontra muitos exemplos desses. Então, parabéns, Elias Jabbour, por aplicar a lei Glória Pires. Wallace, você gostaria de receber um pagamento em barras de ouro que valem mais do que dinheiro, como fala o Silvio Santos, ou você acha que não é bem assim? Bom, colocando dessa maneira, eu gostaria de receber. Dessa maneira, eu gostaria. Mas eu convido com o Paulo, assim, eu também tenho um pé atrás com ouro em termos de ativos, né?
Eu acho que a observação que o Paulo fez é muito importante, cara. O dólar é a única moeda no mundo que consegue cumprir as 3 funções da moeda, por isso que ela é conversível no sistema monetário internacional. Fala Ela aí é pra meio de galerinha as troca, funções, fala aí as 3 funções. é meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Então o dólar é a única moeda, por exemplo, Você a maioria dos gostaria de países tem receber um reservas pagamento em internacionais em dólar, eu acho que gira em torno de 80% a 85% as reservas internacionais em dólar, como também as transações são feitas em dólares, né? Então, eu concordo com a Elias e com o Paulo sobre essa questão de você ter uma moeda substituta do dólar hoje no mercado, no sistema monetário internacional, embora eu acho que a China tem feito de forma muito estratégica, né, negociações comerciais em moeda local. Por exemplo, ontem saiu uma reportagem, né, acho que no Asian Times, se não estiver enganado, no Caixin, mostrando que a Rússia e a China já estão estabelecendo vários contratos e acordos em moeda local entre os dois países. Eu participei em 2017 de uma pesquisa com o pessoal da Rússia, da Índia, da China e do Brasil sobre como construir ou como pensar no sistema de pagamento em moeda local, né? A gente fez até, cada consultor fez de determinado país, né? Então a gente fez e mostrou como no Brasil, por exemplo, hoje existe relações comerciais com a Argentina com pagamento em moeda local, para não pressionar a demanda por reservas internacionais. Enfim, eu acho que, de fato, no curto prazo, isso é muito difícil de acontecer, mas, por outro lado, é interessante porque as iniciativas já estão sendo tomadas por países dentro dessa estratégia de diminuir a questão da dependência do dólar. E essa questão só do dólar ter essas 3 funções é interessante porque tudo que os Estados Unidos fazem em relação à sua moeda, em relação à sua política monetária ou política fiscal, impacta no mundo inteiro, né? Que o Paulo falou inicialmente. Então, o fato deles terem a hegemonia do poder da moeda no sistema monetário internacional é fundamental para os Estados Unidos, né? Porque todo mundo, e principalmente países periféricos, como é o nosso caso, coordena a sua política monetária de acordo com o que os Estados Unidos fazem, por exemplo. Por isso que eu acho insano, né, em países periféricos como o nosso, falar em independência do Banco Central, né, porque os pressupostos que dão sustentação à defesa de um Banco Central independente parte do princípio, né, da livre mobilidade de capital, como se as decisões fossem estritamente técnicas. Não é o caso no sistema Aliás, Wallace, se a gente não, só para reforçar o que você está falando, se a gente não tivesse esses 350 bilhões de dólares de reservas, a nossa moeda tinha ido para o espaço, já igual a Argentina. Então, se é que a gente tem alguma autonomia mínima, ela se deve às reservas em dólar que a gente tem. Porque sem essas reservas em dólar, o real não é moeda. O real é uma tentativa de moeda, né? Concordo, Paulo. Concordo. Então é isso. Eu convido muito com o Paulo e com o Elias nesse sentido. Agora, eu sou otimista em relação a isso, cara. Assim, por exemplo, eu vi há 15 dias, mais ou menos, porque tem uma coisa que perpassa a lógica do comércio internacional, né? Que eu tenho visto muito um fortalecimento do investimento chinês e das alianças no mercado asiático, embora tenha muita concorrência, muito, né, embargos, mas o investimento chinês e a ampliação do comércio chinês dentro do Asia, né, do bloco deles, ali está crescendo muito, fortalecendo o comércio intra-regional e o investimento intra-regional. E se a gente pegar as taxas de crescimento nos últimos anos, a Ásia, né, indiscutivelmente, é a região que apresenta um dinamismo maior. E como também, se a gente pegar aí as taxas de crescimento do segundo trimestre, eu estava dando uma olhada, peguei a União Europeia, peguei os Estados Unidos, esses países, os que apresentaram, por exemplo, da Ásia, uma taxa de crescimento menor em termos negativos do que os países centrais. Desculpa interromper, a Ásia já é a maior PIB do mundo, as pessoas não enxergam isso ainda. Hoje o PIB americano é 20 trilhões, o europeu uns 22, 23. O PIB asiático do leste já vai a 30 trilhões de dólares. Então, o centro do mundo já é a Ásia. Quando você soma a China, é claro que a população grande ajuda, né? Tem muita escala de mercado interno, mas quando você soma China, Índia, Japão, Coreia, e mais o Asian, que é ali a Indonésia, a Tailândia e a Malásia, acabou. Ali é o mundo, ali é o polo dinâmico de crescimento do mundo, né? E a América Latina, eu não vou nem mencionar a África, porque não existe, né? Você quer ver um indicador, Paulo? Só para confirmar o que você está falando, rapidinho, vamos. O Paulo colocou lá no Twitter dele, recentemente, semana passada, que a Huawei ultrapassou a Samsung no mercado de smartphone nesse ano aí, né, de vendas. E, Paulo, o interessante que foi sustentado no mercado interno, cara, impressionante. Da Ásia. Ultrapassou da Ásia. É impressionante, cara, porque os caras têm um poder de mercado interno, e o Elias pode falar muito bem sobre isso, né, de como é que o mercado interno chinês está se fortalecendo. E
crescimento da Huawei foi sustentado no mercado interno. Então, os caras têm hoje um mercado interno extraordinário, entendeu? Extraordinário. É isso aí. Eu quero continuar nesse tema da moeda. Tem mais uma informação relevante. O Wallace me contou uma coisa agora que me interessou muito. Essa história dele ter participado desse estudo aí, como viu no Mercosul que começou antes, e se essa experiência podia ser levada para o âmbito do BRICS, que também queria fazer negociações, transações comerciais em moedas locais. Mas antes quero pedir para você que está nos vendo que compartilhe a nossa transmissão no Facebook. Então, como combinado, eu já coloquei lá no meu perfil para facilitar. Vai lá no meu perfil, aí você vai ver aqui, eu estou fazendo uma sessão de exibição, compartilha nos grupos, ou então compartilha a postagem diretamente. Aproveita que você está lá e pede para ser meu amigo aqui, para você poder acompanhar nossas publicações. Lógico, 1.200 pessoas no YouTube, vai lá dessa força, nem imagina, se 600 pessoas forem a metade, aí 50% for ao Facebook compartilhar, isso já vai tornar o nosso alcance o dobro lá no Facebook. Então é preciso, enquanto a gente estiver tolerado nessas plataformas dos Estados Unidos, que a gente se fortaleça, ganhe visibilidade para trazer todo mundo para o Telegram, VK Russo, onde a gente está blindado, tá certo? Então peço que você dê essa força aí e vice-versa. Você que está vendo no Facebook, você vai rapidinho lá no YouTube e faça o compartilhamento desse link também. Wallace, olha só, essa questão das transações comerciais em moedas locais que não o dólar, isso é uma coisa muito importante na dinâmica geopolítica global. A gente teve a dimensão disso numa informação sensacional que Pepe Escobar conseguiu arrancar do ex-presidente Lula quando o entrevistou na prisão ainda, né, no ano passado. Inclusive, entrevista essa feita a pedido do Lula. O Lula que pediu, olha, quero que traga o Pepe Escobar aqui porque eu quero me dirigir ao mundo e ele é o meio de eu fazer isso. Aliás, a gente também fez isso com o Banestad. A gente quer chegar ao mundo, traz o Pepe Escobar aqui. Infelizmente, ele topou a parada e viu o ônus que se enfrenta falando desse tipo de coisa, né? Infelizmente. Mas aí o que acontece? Lá, numa das trocas entre o Pepe Escobar e o ex-presidente Lula, o Lula fala o seguinte, olha, quando a gente veio e firmou aquele protocolo lá do BRICS para começar a fazer as negociações comerciais, as transações comerciais em moeda local, o Obama me ligou. O presidente dos Estados Unidos pegou o telefone e falou, vem cá, companheiro Lula, o cara, que história é essa aí de pagamentos? Vocês querem parar de usar o dólar e tal? Para você ver como não foi, ele não mandou o sub do sub, foi o Obama que pegou o telefone e falou, que história é essa de não usar o dólar para pagamento e tal? Então, muito importante. Mais horripilante que essa, viu? Hã? Que o Obama, em 2010 ou 12, pegou o Gabrielli, o Zé Sérgio Gabrielli, que é companheiro do Wallace na UFBA, lá na Faculdade de Economia, para falar que história é essa aí da Petrobras pegar emprestado 10 bilhões de dólares emprestado dos chineses. Ele falou diretamente isso pro Zé Sérgio Gabrielli. Aliás, é uma história interessantíssima essa. Porque esse empréstimo chinês à Petrobras, ela garantiu o fluxo de caixa à Petrobras e garantiu o pé chinês aqui no Brasil, né? No pré-sal, e os americanos esperavam por essa, né? Aliás, como eles não esperam por muitas coisas. Por exemplo, eu queria destacar aqui um fato, que eu acho que é o maior fato geopolítico do mundo nos últimos 10 ou 15 anos ou 20 anos, que foi o acordo comercial e militar entre Irã e China, né? No que para mim, assim, o Irã conseguiu tirar simplesmente tudo da China. Então, daqui 25 anos e com 250 bilhões de dólares de investimento, o Irã vai se transformar num país industrializado, com metrôs em Teherã, com linhas de alta velocidade cruzando o país de trem, né? E com exército modernizado, né? Ou seja, o Irã conseguiu tirar tudo da China e o Brasil... E um país que tem já tem alta complexidade econômica. O Irã, as pessoas acham que é um deserto, que só vende pistache para o papagaio comer, né? Longe disso, é uma economia que está se sofisticando. Claro que, não sei se falar Irã aqui, Romulo, vai cortar o nosso... Não, esse parece que não tem problema ainda. É só falar, se você for falar o nome daquela milícia xiita apoiada pelo Irã, eu acho que é galho, dá galho. Mas... Eu tenho vários amigos economistas do Irã, e aí você sabe de verdade o que está acontecendo lá. E é um caso... É sério, eu não tinha noção disso. Apesar de todo o bloqueio e sabotagem internacional, eles dizem que estão em guerra desde 79, eles conseguiram complexificar a economia, Paulo Gala. Por conta da indústria, né? Porque eles têm ali, claro que a mão do Estado é forte, né? O Elias me corrige, mas eles têm um processo de industrialização em curso. Bom, compara com o Brasil. O Brasil está se desindustrializando faz mais de uma década, né? Não, compara com a Venezuela, porque os dois têm aquela tendência da doença holandesa. O petróleo é o mais importante. Mesmo assim, eles conseguiram preservar e até fazer a indústria avançar.
Muito que bem. Então, Wallace... Esse acordo é espetacular, China e Irã, espetacular, é paradigmático, inclusive. Fala mais um pouco disso aí pra gente, mas antes eu só queria ouvir o Wallace, é o seguinte, Wallace, então o Mercosul começou, de fato, no âmbito regional, primeiro essas tratativas. Como é que funciona a mecânica disso? Eles pegam, tipo, só fica uma compensação, assim, um encontro de contas, aí só o saldo é que vai em dólar de um pro outro? Como é que funciona isso? E isso que seria replicado no âmbito do BRICS, se tivesse ido adiante, se eles não tivessem bombado o Brasil na guerra híbrida? Vamos lá, o que aconteceu foi que... Só um comentário do Elias, cara. Eu vou perguntar pro Gabriel, Elias, essa história. Fiquei interessado, cara, nessa Ele história. Tá aí? Cadê o Gabriel? O que é feito do Gabriel? Tá aqui. Tá ele é o seu vizinho de sala aí, ó. Bate na porta. Não, ele se aposentou, né? Ele se aposentou, mas ele frequenta a faculdade porque ele tem um vínculo com o grupo, o NEC, né, com o que eu coordeno de pesquisa. Faz uma entrevista com ele lá. Exatamente. Já fiz, cara. Não, mas essa... Não sobre essa temática. Não, então, mas esse relato do Elias é importantíssimo, a gente precisa ter isso em vídeo. Então você vai perguntar, mas você vai levar o seu celular, assim, né? Eu não sei até que ponto ele vai querer falar sobre isso, porque às vezes tem aquela questão, né, de um ex-presidente da Petrobras manter algumas coisas em sigilo, então. Mas que é interessante a história. Agora, ele tem uma... Na última vez que eu conversei com ele, né, ele tem uma constatação de que, por exemplo, né, que a Petrobras foi uma empresa muito importante no processo dos governos do PT na alavancada de investimento. Ele acha que isso é impossível acontecer, dado a destruição da Petrobras. Ele acha que é pouco provável que a Petrobras tenha qualquer capacidade, né, de retomar, né, o investimento ou estimular cadeias associadas ao petróleo. Que, aliás, a Saudi Aramco, da Arábia Saudita, está fazendo com muita força. Eles estão usando todo o poder deles para adensar a cadeia para trás e para frente, né? Que é exatamente o que a Petrobras fazia. Só que aí a Arábia Saudita é outra história, né? Uma coisa interessante, Paulo, que está acontecendo é o déficit comercial com os Estados Unidos está aumentando justamente na importação do Brasil do petróleo. Porque a gente está destruindo a cadeia. Justamente, a gente está destruindo a cadeia de refino e indo para os Estados Unidos, porque geopoliticamente falando, a gente, né, o governo atual tem uma associação maior com o governo Trump, e do ponto de vista geográfico, a Europa se enfraqueceu do ponto de vista de refino, e aí você tem a China, que hoje é o país que mais cresce em termos de refino de petróleo, mas geograficamente falando, o custo é muito alto para a gente está virando uma África, né? É a africanização do Brasil. Mas aí, voltando para o Romulo, foi um estudo, cara, que pesquisadores da Rússia, da China, da África, da Índia e do Brasil, né, nós fizemos, inclusive intermediado pelo IPEA, né, na época eu era pesquisador visitante do IPEA, e aí eu fui a Moscou... Que ano isso, mais ou menos, Wallace? 2016 e 2017. Eu fui a Moscou em 2016, 2017. Comecei a ficar com medo porque eu estava indo só para países, né, da oposição, Rússia. Eu comecei a ficar com medo, cara. Eu só ia para China, Rússia, Índia. Eu falei, daqui a pouco os caras vão começar a me barrar para entrar em alguns lugares, entendeu? Não, mas é isso. Na última entrevista que eu fiz para pegar visto para os Estados Unidos, muito tempo isso, né? Eu tinha ido para a China, aí a sujeita lá no consulado do Rio falou: o que você vai fazer na China e tal? É ficar de olho, né? Então, aí a ideia era que cada pesquisador mostrasse a sua experiência, a experiência do seu país com um sistema de pagamento em moeda local. O que foi que a gente identificou aqui no Brasil? Que o Brasil e a Argentina já faziam isso por intermédio dos bancos centrais, né? Então, os exportadores brasileiros e os exportadores argentinos, quando importavam e exportavam, os bancos, né, centrais intermediavam esse processo e faziam o pagamento em moeda local, sem pressionar e sem usar, por exemplo, o dólar. Esse basicamente era um sistema de uso de moeda de pagamento local feito de forma muito simplificada aqui, obviamente, que era usado no Brasil. E na Índia também tem... Mas olha só, a gente tem um déficitzinho da Argentina com a gente ainda, acredito. Então aí nesse déficitzinho final, aí pagava em dólar. Isso. Tá, e aí, em quanto tempo, qual era o delta T da apuração desse saldozinho? Era diário, semanal, mensal? Era anual, eu acho. Anual? Se eu não estiver enganado, interessante. Aí tem outra questão, isso era uma opção das empresas que se associavam a esse processo, né? Não era uma questão de política de Estado mesmo, que era obrigatório as empresas fazerem essa negociação. Então, as empresas que estavam ali aliadas tinham que aderir. Entendeu? Mas era uma experiência interessante porque a gente identificou, né, tem um relatório publicado, eu vou depois passar o link para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, né, com vários estudos, tanto da Rússia, da Índia, da China. Então a ideia era, a partir dessas experiências locais,
identificar aí como que poderia se fortalecer isso dentro do BRICS. O problema é, depois da crise, cara, em 2015, com a queda do preço do barril de petróleo, a Rússia sofrendo muito, o Brasil mais ainda. No Brasil ainda vem a questão da crise política. O Brasil, praticamente, na minha concepção, abandonou, né, a ideia do BRICS. Né? O Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um dos maiores especialistas, foi presidente do Banco BRICS, né, fala muito bem sobre isso. Né? O que aconteceu nos bastidores quando o Temer assumiu o poder, né, em relação ao que vem acontecendo com o BRICS. Mas a experiência de pagamento em moeda local eu acho interessante, muito interessante. A questão é, do ponto de vista, como o Paulo colocou, estratégico, você ter reservas internacionais em dólar é fundamental, como o Paulo mesmo falou. Você, né, protege e é um instrumento estratégico de política monetária. Você não pode abdicar, lamentavelmente, do dólar, cara. Claro, claro. Elias, fala mais um pouquinho aí dessa história do acordo do Irã. Quanto tempo demorou para negociar com a China? E por que a China entregou tudo? Porque eles estão bonzinhos? O que é o acordo, né? Qual era a alavancagem do Irã para conseguir arrancar tudo dos chineses? Primeiro que a economia iraniana foi entrando numa decrescente absurda nos últimos 3 anos, né? Por conta do bloqueio. E os indianos acabaram ocupando um espaço dentro do Irã, investindo no Irã, etc, etc. Como um dos principais destinos do petróleo iraniano, né? Dando uma banana para as sanções. Como o Irã está localizado estrategicamente, ou seja, o Irã acaba sendo um pivô de contenção à China, se a gente for olhar, vamos dizer assim, geopoliticamente, eles usaram dessa questão geográfica deles, estratégica, e das suas reservas de petróleo e da sua autenticidade política, ou seja, é um regime revolucionário, gosta ou não desse regime, para também pressionar a China por uma relação de parceria estratégica de longo prazo, né? Ou seja, não somente uma relação estratégica, mas uma relação que se concretizasse a partir de grandiosos investimentos de longo prazo, até porque os dois ganhariam muito nessa história. E, por outro lado, os chineses esperaram os iranianos o momento certo de tocar nesse assunto com os iranianos, da possibilidade desses investimentos, né? E como a China tem uma soberania monetária impressionante, uma capacidade produtiva instalada muito grande, é quase que um investimento autorretornável aos chineses, né? Não é um problema para os chineses colocar 250 bilhões de dólares em yuans no Irã, até porque esse yuan vai comprar serviços chineses, né? Então acho que essa é um fato geopolítico muito interessante, né? Mas o que fica mesmo é o seguinte: o Brasil está perdendo a chance hoje de fazer com a China o que a China fez com o mundo durante 40 anos e que o Irã fez com a China agora, que seria arrancar tudo dos chineses. Tecnologia patente de alta velocidade, 5G, tecnologia para usinas nucleares mais complexas, investimento em infraestrutura dos chineses. Esse era o momento do Brasil fazer isso. Só que o Brasil está se contentando em exportar soja de ferro para os chineses. E é uma relação que nem os chineses querem com o Brasil. Do jeito que está, entendeu? Então, por que os chineses quereriam dar? Eu não estou entendendo a alavancagem dos iranianos com os chineses. Por que eles quereriam desenvolver o Irã? Em vez de deixar como um cliente. Aquela posição ali, né? Como que é? Para você ocupar aquela posição, sim, porque geopoliticamente falando, você tem um aliado-chave na cabeça da Europa ali por baixo, faz todo sentido, né? Porque o Irã está meio órfão da comunidade internacional, né? Então, se a China é o grande parceiro do Irã, você faz um gateway ali de, sei lá, de oleoduto, de trem, você integra a economia do Irã na economia chinesa, né? E você acha que a lógica, por exemplo, os chineses olhariam o desenvolvimento do Brasil com tão bons olhos como olham esse desenvolvimento do Irã? Assim, a questão do Irã está ali, está na Eurásia, tem toda essa... O Irã tem essa, né, essa alavancagem geoestratégica, política ali e tal, que o Brasil não tem. O Brasil está completamente no hemisfério dos Estados Unidos, literalmente, mas agora também até politicamente, com a gente se queimando, servindo como bucha de canhão para a decadência americana. Os chineses veriam com tão bons olhos assim, uma parceria dessa? O BRICS é isso, Rômulo. O BRICS já é isso, né? A ideia da China liderando um processo de fortalecimento do Sul-Sul, por assim dizer, né? Pois mas acabou. Os caras tombaram o Brasil. Por isso, então, só mostra que era um belo projeto, né? O fato de ter sido destruído só mostra que era bom, né? A diferença qualitativa das relações da China para com o mundo em relação aos europeus e americanos é que para os chineses interessa que os países periféricos também enriqueçam. Essa que é a diferença.
né? A lógica do imperialismo enquanto ação é empobrecer o mundo, né? É sugar o mundo, vamos dizer assim. A China é o oposto. Para a China, se o Brasil virar um país rico, é melhor para eles. Porque o Brasil rico vai consumir mais produtos chineses, e assim sucessivamente. Os chineses têm uma característica própria deles, que é não se opor ao projeto nacional de ninguém, e sim se adaptar ao projeto nacional do seu interlocutor. Então é isso assim daí, que a China isso eu sempre discordei do Elias em relação a isso, mas eu estou começando a ficar convencido por ele. Vamos ver. É só você ver a prática. É só você ver a prática. A China, por exemplo, está colocando muito dinheiro numa ilha chamada, num monte de rocha chamada São Tomé e Príncipe. Qual é o interesse dos chineses nisso daí? Que, aliás, era território português, né? Se não me falha a memória, né? Exatamente. Tem uma questão, Elias. Nas reuniões que eu ia participar, né, até o ano passado, sobre o BRICS, e eu sempre participei, né, em algumas reuniões do Think Tanks, né? Think Tanks sobre a temática, sobre essa questão. Agora, o ano passado, cara, eu fui para o IPSA, né, na Índia. Cara, e a China não participa do IPSA, né? O IPSA é Índia, Brasil e África do Sul. Não está nem Rússia e nem está a China. Mas era muito interessante porque os indianos têm muito mais interesse no IPSA, porque a China está fora, né? Porque eles querem ter ali a hegemonia e a liderança, né? Ao contrário do que acontece no BRICS, dado que a China, dentro do BRICS, como o Paulo falou, tem essa capacidade de liderança. Por exemplo, quando eu fui a Moscou, cara, o que era impressionante, que tinha tradutor para o chinês, mas para brasileiro e para o resto não tinha, entendeu? Quem quisesse... Se vira. A gente tinha que falar inglês e tudo, mas para os chineses não, eles poderiam falar em chinês porque os russos colocavam, tanto é que nas universidades nós tínhamos muitos chineses. Agora, veja, Elias, aí é uma provocação que eu acho que o Paulo também levantou isso. No caso do Brasil com a China, na nossa relação comercial, os caras estão aprofundando a nossa reprimarização da pauta, concorda? 83% que nós exportamos para a China é commodities, cara. Não, quem está aprofundando é o Brasil. Não, então, calma. Por exemplo, eu tô verificando que existe uma política de escalonamento tarifário da China para impedir a exportação do Brasil, né, de produtos mais elaborados. Beleza? Em alguns estudos, eu não tô dando aqui cravando nada, estou levantando. Então, às vezes eu me pergunto, é óbvio que, por exemplo, o pessoal das relações internacionais sempre levantou essa hipótese de que a China ascendendo no mundo, a possibilidade de uma flexibilização na divisão internacional do trabalho é maior, porque a China não é, né, usando aqui como o Paulo falou, um termo mais chulo, escroto, como os Estados Unidos, né? Mas eu não vejo, por exemplo, em termos de qualidade da pauta comercial, aí o que você está colocando, isso é culpa do governo brasileiro e nós, que não nos aprimoramos, não investimos em setores mais intensivos, ou a China não permite essa possibilidade de melhorar a qualidade das nossas relações comerciais? Olha só para que eu estou levantando. Para quem não está acostumado com comércio internacional, no caso que o Wallace está falando dessa escalada tarifária, é o seguinte, vamos pensar no exemplo do gado, né? O gado tem lá a vaca e depois tem o couro até você chegar no sapato. Eu acho que do que sai do gado é o mais sofisticado. Então, no caso da China, ela importaria, vamos dizer assim, da Argentina, para quem essa exportação de couros é muito alta. Eles dizem assim, olha, a tarifa, né, para importação da vaca é 10%, aí um pouquinho melhor o couro é 20%, e do sapato é 50%, 100%, não sei o que tal, que é para você dar um incentivo, desincentivos econômicos para reprimarizar, cada vez ter você um incentivo para a Argentina se especializar na exportação do que tem o menor valor agregado, o mais primário, e menos do que for mais beneficiado com maior valor agregado. E aí, Wallace, parece que a prática está diferente do que você está descrevendo. Wallace não, perdão, Elias, tá diferente aí o que o Wallace trouxe do que você descreveu aí. Como é que fica essa história? Depende de como que o Brasil se... Primeiro que essas grandes questões não se resolvem em gabinetes de economista ou de comerciante. Se resolve com o Xi Jinping e o presidente do Brasil numa sala conversando em alto nível, né? O Brasil se colocou nessa posição, tá? E para os chineses tudo é negociado menos a sua própria soberania. Então, eu acredito que uma parceria estratégica entre os dois países, vamos dizer assim, séria, levaria uma reversão dessa tendência que é de o Brasil exportar soja, ferro, minério de ferro e importar manufaturado. Nem inverter completamente, mas ter uma relação mais win-win nesse aspecto, né? Agora, depende muito do Brasil e das suas escolhas estratégicas, porque os chineses têm um hábito, não de ser bonzinho, mas de se adaptar às escolhas estratégicas dos seus interlocutores. Isso que eu estou querendo dizer. Não quer dizer que a China é boazinha, é bonita, é melhor que os Estados Unidos, não é isso. Eles se adaptam às opções estratégicas dos seus interlocutores, essa que é a questão. E qual que é a escolha estratégica do Brasil?
é ser um nada histórico, né? Ao contrário do Irã, por exemplo. Ser um nada. Uma civilização a ser defendida, vamos dizer assim, né? Milenária a ser defendida. O Paulo explica bem isso no livro dele, porque o Brasil é uma economia que não aprende, né? Aliás, optou por não aprender, quer ser burro mesmo, né? É uma opção de política, né? Mas olha só, um exemplo concreto. Por favor, fala. Só queria dizer assim, que eu levantei essa questão porque o Elias conhece muito bem, eu acho que, de certa forma, o Brasil optou por esse tipo, né? O Paulo pode explicar bem isso, o Paulo acompanha mais essa questão da complexidade, eu acho que é um resultado da nossa trajetória de destruição da cadeia produtiva nacional, e aí acaba enfraquecendo ao ponto que nós não temos competitividade para entrar em outros mercados nesses produtos, né? Eu estava até comentando com o pessoal, com algumas pessoas ontem, que a nossa inserção nas cadeias globais de valor, pelos dados do TIVA, da OCDE, é lá embaixo sustentado em commodities. Foi uma escolha. Foi uma escolha, entendeu? E isso resulta nas nossas relações comerciais internacionais. Tá? Ou, por exemplo, mas Elias, não encontra isso. Eu quero ressaltar isso. Ou seja, os chineses têm o hábito de se adaptarem às escolhas estratégicas dos seus interlocutores. Tá? Então, se o Brasil aceita que os nossos produtos manufaturados sejam tarifados pelos chineses, esse é um problema nosso, não deles. Né? Eu acho que é esse que é o X da questão que eu estou querendo colocar, porque as pessoas acham que eu sou amigo da China, que eu sou não sou não, eu sou brasileiro, né? Eu quero equidistância entre Brasil, China e Estados Unidos, sabe? Agora... Você é varguista. Agora, oi? Você é varguista, quer fazer aquele jogo... Sim, eu me considero marxista, leninista e getulista, né? Boa, bela então, definição. Então, é um pouco isso, né? Aliás, o Paulo ontem viu um show que eu dei ontem, né? No bom sentido, né? Falando em socialismo, em termos bem... depois do que você falou ontem, eu fico assustado de ver como é que os comunistas ainda toleram você lá no meio deles. Não tolero, colocaram o cara no comitê central, cara. Como assim? E botaram ele como líder ainda. Não só toleraram, como elevaram ele à categoria de líder. Porque eu acho que é um debate interno no PCdoB sobre essa questão do socialismo e como chegar lá, né? Claro. Sim. Fechou seu microfone, Elias. E eu acho, por exemplo, que a gente tem que olhar, né, para Cuba. Por exemplo, Cuba é um país que eu respeito, tenho no meu coração e defenderei com a minha vida aquela experiência, né? Agora, quando você vai falar em horizonte de superação do capitalismo, eu tenho que mirar no ponto mais alto do capitalismo para querer superá-lo, né? Então, Alemanha, Japão, esses são os meus parâmetros, vamos dizer assim, daquele ponto mais alto daquilo que eu quero alcançar, para o que eu nego, né? Muito bem, e eu vou aproveitar essa audiência que a gente tá boa, aí mais 1.500 pessoas vendo, a quem eu peço que se não fez isso ainda curta o vídeo, para dizer o seguinte: acabei de ter a confirmação do Pepe Escobar aqui, de que na sexta-feira que vem, daqui a exatamente uma semana, a gente vai ter um debate de altíssimo nível sobre China, em profundidade, entre o Elias Jabbour, que tá aqui com a gente, e o Pepe Escobar, né? Então vai ser imperdível. Dia 14, então anote na sua agenda, você que está vendo, estaremos todos, e eu vou estar aqui assistindo, só gerando o sinal e assistindo os dois falar. Então chegou a confirmação aqui, Elias, sexta-feira que vem. Ótima notícia, se puder fazer a propaganda que a gente vai lançar a segunda turma do nosso curso de China também. Estamos aqui trabalhando arduamente nas madrugadas, gravando novas aulas para fazer um curso mais turbinado. Elias varando a noite aí para falar de Hong Kong, né, Elias? Curso, inclusive, que eu farei para poder me preparar. O Pepe Escobar também vai olhar o material antes para poder subsidiar as discussões na próxima sexta, Elias. Pô, espetacular, cara. Vai ser um debate, assim, que é super aguardado por muita gente, né? Muita gente me cobra esse debate com o Pepe Escobar. E você está sendo o cara que está viabilizando isso, né? Então, eu acho que o máximo de divulgação possível, porque a internet vai parar esse dia, com certeza. É isso aí. Inclusive, falar a internet parar, né? Vamos comentar... Sem mencionar o nome da milícia, da milícia do sul do Líbano, xiita. Pois é, porque o Pepe Escobar estava comentando aqui comigo, ele falou que agora parece que o artigo que ele escreveu já na quarta-feira, finalmente vai sair publicado lá no Asia Times, porque a primeira versão que ele colocou sobre o evento, né, dessa semana que tomou o noticiário internacional lá no Porto do Líbano, aquela explosão, tinha deixado o pessoal, assim, inseguro. Não só no Asia Times, como no próprio Consortium News. O pessoal, poxa, Pepe, é isso mesmo? Você quer falar isso mesmo? Pediram para ele fazer uma reconsideração. Ele manteve o que ele recebeu aí das fontes dele de inteligência
E agora ele disse que o pessoal do Asia Times mudou de ideia, então o que deveria ter sido saído publicado ontem, né? Normalmente os artigos dele saem nas quintas-feiras, parece que vai sair hoje. Ele vai mandar o link assim que sair, eu divulgo aqui. Mas em princípio, né, uma coisa, enfim, mas são as fontes, né? Aliás, ele mandou um link aqui, ele conversando outro dia numa mesa, vou divulgar também, um vídeo dele com o... Como é que é o Alastair? Minha cabeça tá muito ruim, o nome eu esqueço, que é o Alastair... Fugiu o primeiro nome dele, mas é aquele sujeito que era da inteligência britânica, do MI6, hoje em dia ele é um crítico, né, da deriva autodestrutiva dos Five Eyes lá, né, os países anglo-saxônicos, grosso modo, e o quinto eye oculto, né, Israel, ele no dia, saiu publicado aqui no dia 3 de agosto, vou colocar na tela, eu coloco aí no chat também depois na discussão do programa, ele falou que a galera do Duplo Expresso certamente apreciaria, eu falei, com certeza. Aí tá divulgado aqui, ó, esse daqui, ó, cadê? As perspectivas dos Estados Unidos, Irã e China com relação à crise global, um painel de discussão com o Pepe Escobar, Crook, é o sobrenome dele, Alastair Crook, e Seyed Mohamed Morand, né, um intelectual importante iraniano. Então eu vou divulgar esse link aqui, mas você vê, o Pepe Escobar tem como interlocutores na inteligência, por exemplo, esse aqui dá para falar porque ele estava falando com um sujeito dias atrás de uma mesa, esse sujeito, o Alastair Crook, que saiu, né, do MI6, ele, salvo engano. Então, as fontes do Pepe Escobar, né, disseram para ele que teria sido, isso aí, não mais como dúvida, mas como certeza da inteligência, que teria sido um ataque israelense ali, mas em que eles não calculavam o tamanho dos danos que seriam provocados. Então isso teria sido um erro de planejamento. Elias Jabbour, você que tem, brincando, você que tem lugar de fala para falar de... Não, não tenho lugar de fala não, porque eu não concordo com esse eu também não. Fala aí. Os conceitos, eles não são autorreferenciados, eles são construções históricas, né? Sim. Então lugar de fala é um não conceito, né? Isso. Eu estava conversando com a minha companheira nesse quando aconteceu isso, e ela falou, olha, Israel foi o primeiro a ir para a televisão para negar o fato, né? E isso foi realmente estranho, porque Israel segue a lógica do Velho Testamento de fazer e apontar que eu que fiz mesmo e tal, né? Isso quebrou um pouco o parâmetro de comportamento sionista, né? Só que aí eu comentei com ela, assim, eu falei, olha, existe uma coisa chamada história, né? Ou seja, não tem nada de ruim que aconteça naquela região que Israel e Estados Unidos não estejam envolvidos, né? Sabe? Então, essa imagem do drone ontem que apareceu e que viralizou, confirma isso daí, né? Que o que já está na cara, né? Ninguém vai explodir do nada 50 toneladas de amônia porque está mal estocado. Isso não existe, né? Isso simplesmente não existe. Não existe coincidência geopolítica, entendeu? Então você pega esse princípio do Tancredo Neves, de que em política não tem coincidência, você traz também para a geopolítica, em especial naquela região ali, muito complicada. Então, você vê a coincidência temporal de... Né, o Líbano estava assim, relativamente bem, 6 meses atrás, 1 ano atrás, aí começa aquela mega crise, a moeda desvaloriza, né, vai para 1/10 do seu valor, uma crise da balança de pagamentos, aí começa aqui uma fragmentação territorial de novo, com cada pedaço pegando, assim, e tal, toda a complicação, uma tentativa de primavera, com o pessoal ocupando, e esse é o discurso na mídia OTAN, né, que você vai em todos, a classe política é toda errada, esse sistema de confessional, da divisão ali, não dá mais, a gente não quer mais isso e tal. Aí o Emmanuel Macron chega lá como herói, aí é cercado ali por um grupinho, petit comité do pessoal, você tem que nos salvar e nos civilizar. O Emmanuel Macron fez ontem, é um deboche, né, ou seja, ele chegou como um chefete colonial no Líbano, para dizer que vai enviar ajuda, mas tem que evitar que esse dinheiro não chegue a grupos corruptos e que o Líbano precisa fazer reformas. Ou seja, o Líbano já é um dos países mais abertos do mundo, mas precisa se abrir mais ainda. Ele falou, olha, o empréstimo do FMI já estava aprovado, está parado lá em uma verba, esperando essa reforma. Esse discurso a gente conhece. Ou seja, não tem que reformar no Líbano, do ponto de vista financeiro, porque é um dos países mais abertos do mundo, o Líbano. Não é? Até porque o Líbano vive de dinheiro de gente de fora do Líbano, né? De parentes, etc, né? Então, ontem, essa coisa do Macron foi tão, assim, escroque quanto a ampla defesa que essa bilionária teve essa semana, que é a Beyoncé, né? Ou seja, eu não sei o que é mais constrangedor, a esquerda que defende o Macron ou a esquerda que defende a Beyoncé, sabe? Eu não sei o que é mais... Eu não vi o que houve com a Beyoncé, Elias.
Eu também não acompanhei isso, não, cara. Ó, tá vendo, Rômulo? Por isso que aparece a Beyoncé aí no YouTube, aí no programa Duplo Expresso, ó, tá vendo? Descoberto. Eu não vi essas. Mas o que houve? Por que ela precisou de defesa, que... Elias, da esquerda sem noção, aí, a esquerda lacração? Eu acho que existe uma tentativa do imperialismo de destruir as identidades nacionais mundo afora, né? Então, uma das formas que isso é levado a cabo é esticar a corda das contradições internas de cada país. Ou seja, existe uma contradição no Brasil hoje que ela é estrutural, inclusive ela trava a realização plena da nação, que é o racismo. O racismo ele é um problema sério, é um problema estrutural e que trava o nosso projeto nacional, a nossa realização enquanto nação. E eles usam isso de forma muito inteligente. Então, a Beyoncé, ela faz uma produção para falar da África, aquela coisa toda, né? E uma antropóloga da USP, a Lilia Schwartz, fez um artigo na Folha de São Paulo criticando. Um artigo muito infeliz, por sinal. Mas a forma como caíram em cima dela, sabe? Foi tão desproporcional. E o que mais me chocou foi o seguinte, chamar a Lilia Schwartz de branca privilegiada, né? Aí eu pensei assim, como que uma professora, uma intelectual da periferia do sistema é uma privilegiada em detrimento de uma bilionária norte-americana? Ou seja, o que a Beyoncé fez da África? Desculpa a minha ignorância. Ela tem feito clipes muito interessantes do ponto de vista da luta política dos Estados Unidos, que eu acho interessante, de exaltar o negro, as origens africanas, eu acho interessante do ponto de vista da luta política dos Estados Unidos. Mas ela lançou um álbum com vídeo ao mesmo tempo, que nem da outra vez, ela vem com os projetos assim, né, holísticos, que é o vídeo, é como se fosse um curta-metragem, como se fosse eu não vi o negócio, mas assim, ela já faz o álbum inteiro com um videoclipe para cada álbum que você vendo em sequência, como se desse um longa-metragem, um média-metragem, com tudo a temática bem africana, ela indo lá fazer as danças e os motivos, como se fosse a rainha de Wakanda, alguma coisa. Porque também a crítica que eu vi do pessoal negro raiz é esse, Elisa, que assim, você vê que tem as contradições dentro do identitarismo. O pessoal raiz e não bilionário falou assim, não, muito bonita essa África e Wakanda, queria que ela mostrasse a África de verdade, o que está acontecendo lá, porque essa África ficcional Marvel já tem no cinema, não precisa dela fazendo a coisa lá. Então, você vê que mesmo dentro desse pessoal aí tem contradição. Eu vou discordar pelo seguinte, eu acho importante mostrar para as pessoas que a África é um continente que tem história, vamos dizer assim. Que a África ela dentro de si, ela realizava civilizações tão avançadas quanto a civilização persa, por exemplo. Eu acho que é importante essa reconstrução, a demonstrar para as pessoas do mundo inteiro que a África tem uma grande história, que a China tem uma grande história e que o mundo não se encerra no atlantismo. Eu acho importante isso daí. O que eu sou contra é a utilização das contradições brasileiras, isso daí, utilizar desse tipo de construção para aguçar as contradições internas brasileiras e impedir a realização do nosso projeto nacional. Pelo seguinte, porque ao mesmo tempo que o racismo é um problema muito sério e que trava o nosso projeto nacional, a solução para o racismo no Brasil, por exemplo, passa pela consecução do projeto nacional. Ou seja, existe uma dialética entre questão nacional e questão racial e de classe que tem que ser melhor compreendido pela esquerda também, eu acho. Esse tema é fundamental. Eu quero entender como é que é o papel do racismo estrutural na luta de classes, na visão marxista, porque isso que eu achava fundamental, eu vi que tem gente que não acredita nisso, mas inventou que acredita nisso, e aí fez cosplay de Black Panther para infiltrar o movimento negro universitário identitarizado e, de acordo com a designação lá do seu respectivo comitê central, aumentar a filiação. Então, eu que achava isso interessante, todo mundo interessante, vi que isso daí estava sendo falseado para fins menores. A pessoa vê assim, filiar, disputar com A e B e tal, mas é menor diante da importância dessa discussão, inclusive, não faz uso disso. Então, eu queria que você um dia falasse bastante sobre isso, o papel do racismo estrutural na luta de classe. Eu queria perguntar também, se eu puder, Elias, eu não sei, enfim, nós estamos aqui derivando, não sei como é que está a pauta, mas como é que fica essa coisa da pauta identitária contra o projeto nacional, né? É legal, eu acho muito legal essa sua perspectiva, né? Porque eu vejo que isso aparece, a pauta identitária aparece em contradição com o projeto nacional, é isso? Então, mais vale você defender as questões de pautas identitárias do projeto de nação. A nação é secundária. Diante da importância dessa discussão, inclusive. Vamos dizer assim. É porque, por exemplo, o identitarismo é uma coisa
né? Porque isso vai de encontro aos interesses mais amplos, estratégicos mais amplos de um país como o Brasil periférico. Agora, o racismo é um fenômeno muito sério no Brasil. Ou seja, não é cosplay, entendeu, Rômulo? Mas hoje 70% dos assassinatos de jovens entre 18 e 25 anos é de negros e pobres, vamos dizer assim. Isso é uma destruição absurda de força produtiva. Então, se nós não encararmos esse problema de frente, porque você, como economista, Paulo, e o Wallace, está percebendo o seguinte: existe força produtiva sendo destruída no Brasil, porque hoje nós temos um Estado que escolhe quem mata e quem morre. Não é? Então, eu acredito que a esquerda patriótica e nacionalista, que é a qual eu me filio, tem que compreender a dimensão estrutural do racismo, né? E como que isso trava a realização do Brasil enquanto nação, da mesma forma que quem está na luta antirracista também tem que compreender que essa pauta, que é estratégica, do meu ponto de vista, só é possível de ser enfrentada por um país independente e soberano. Um país colonizado não vai enfrentar essa pauta. Perfeito. Aí não somente essa pauta, a questão de gênero, a questão LGBT e outras pautas, né? Não, você pode não, Wallace, você deve, porque você é muito sensível aos causas identitários. Então faça você o contraponto aí. Não, veja, eu defendo. A minha questão é mais a fundo humanitária, como Elias está levantando, no sentido de defender os valores humanitários, né? Então, essa que é a minha questão. Mas por que eu acho um ponto importante? Além de eu acho que foi a Lília recentemente, não. Na terça-feira, cara, o pessoal está vendo, tem um vídeo no canal do MEC, no YouTube, em que nós debatemos decolonização da teoria econômica, né, que é uma linha de pesquisa da Carolina Alves, na Universidade de Cambridge, beleza? E que debate como a teoria econômica, né, ela é eurocentrista, central e colonizadora. E colonizadora, Paulo, e colonizadora, genial. E quando a gente pega o que o Elias citou, os indicadores econômicos assustam. Ao mesmo tempo, quando a gente associa esses indicadores ao comportamento da nossa sociedade, cara, hoje eu vi um vídeo de manhã que viralizou nas redes sociais, né, de um entregador de aplicativo sendo humilhado por um cidadão branco, e ele tocando na pele dele, dizendo que o cara tinha inveja da cor dele, cara, e tinha inveja da condição social dele. E aí eu vou citar só um dado, para que as pessoas tenham clareza da condição, né, de trabalho que essas pessoas de aplicativos vivem. O professor Vitor Filgueiras, né, coordena um grupo de pesquisa aqui na Faculdade de Economia, no Núcleo de Estudos Conjunturais, o NEC, do qual eu participo, e que eles identificaram na pesquisa que essas pessoas têm 64 horas e meia de horas, ou 10 horas e 24 minutos por dia, cara. De jornada. Em média, de jornada. Esses caras trabalham quase 6 dias e meio por semana, sendo que 40% deles trabalham todos os dias. Se a gente considerar a jornada normal do trabalho de 44 horas, é como se eles fizessem 20 horas extras toda semana, cara. E por que eu estou citando esse dado? Porque ele é assustador, e essa população, em geral, né, que mais sofre com essa realidade são as pessoas negras que estão excluídas, que não teve acesso. Tem um documentário, né, chamado Menino 23, não sei se vocês já assistiram. Não. Cara, é genial, assistam, porque trata ali do período varguista, né, mas mostra a escravidão no Brasil e como o trabalho em condições análogas aos escravos é uma questão constante e presente no Brasil. E quando a gente faz as pesquisas, né, geralmente o percentual da população negra, né, dentro desses processos é alto. E isso é resultado de políticas. Não foi um processo natural, foi um processo construído historicamente. Tem um artigo no blog ontem que eu publiquei, que foi escrito pelo Wallace, eu só dei um tapinha ali, que mostra ontem mesmo, né, Wallace, saiu a PNAD com o desemprego do Brasil e o raio-x do mercado de trabalho brasileiro. Perfeito. Se quiser dar uma olhada lá no blog, tá maravilhoso o artigo que o Wallace fez, inclusive com todos os dados que mostram isso que ele está falando, da destruição do mercado de trabalho brasileiro. É o dado mais recente que a gente tem. Então, eu até chamei ironicamente de o triunfo dos empreendedores, né, Wallace? Sim, e assim, só para comentar esses dados, Paulo, né, que chamam a atenção. A taxa de desemprego no Brasil, Romulo, está em 13,3%. Só que vejam, as pessoas têm que ter clareza que a taxa de desemprego é quando as pessoas procuram um emprego. Elas só são mensuradas, calculadas como desempregadas, quando elas vão às ruas. Qual que é a minha hipótese? A partir do momento que for afrouxando o isolamento social e as pessoas começarem a pressionar, procurar emprego, essa taxa de desemprego vai para 15%.
E veja, aí tem uma outra variável que geralmente quando se publica os dados do mercado de trabalho, elas ficam lá no final, no cantinho, que é o desalento. O desalento, que é quando as pessoas desistiram de procurar emprego, estão sem esperança. Isso está crescendo de forma constante desde 2014. Hoje ela é 5,6%. Então, se a gente somar o desalento, são pessoas desempregadas que não estão procurando mais emprego, né? 5,6 com 13,3 é 18,9% das pessoas desempregadas. A taxa de ocupação no Brasil é 47,9%, a menor da nossa história. Então, cara, quando a gente pega que um grande percentual dessas pessoas são as pessoas negras, né, a gente tem um quadro preocupante do ponto de vista do mercado de trabalho, e a população negra sofre muito mais do que isso, muito mais com essa realidade, entendeu? Eu só queria pedir ao Ramos para ele colocar o blog do Paulo aí no eu peço para vocês me mandarem, por favor, o link, eu vou colocar aqui, me manda pelo aplicativo de mensagem, eu coloco na tela. Mas eu queria dizer o seguinte, bem legal isso, que de fato há essa segmentação de mercado, inclusive com as funções com pior remuneração e mais baixa qualificação, ficando para as minorias, negros, né? Dentre os negros, mulheres, e dentre o negro, mulher, negra, mulher lésbica e tal, cada vez, né, pior essa segmentação, e que por muito tempo a classe média brasileira foi subsidiada por essa segmentação de mercado. Então a mulher branca podia ser feminista nos anos 80, 90 e trabalhar fora, porque teria a mulher negra que ia criar no seu lugar os seus filhos e tal. E cada vez mais, com o encarecimento desse trabalho, que antes ficava subsidiado, uma pobreza subsidiando a classe média, cada vez mais o dilema com o sufocamento financeiro da classe média, elas estão vendo o que é de fato a luta da mulher no feminismo, por exemplo, nos países em que a classe média não podia ter isso, né? Então, na Europa, Estados Unidos, que só a pessoa muito rica tem trabalho doméstico, agora, com a pauperização da classe média, nós estamos vendo que é difícil, não é... Bom, não vou dizer que é fácil, mas assim, nos anos 80, quando eu cresci, por exemplo, minha mãe podia trabalhar, ter um emprego qualificado, bem remunerado numa empresa estatal, porque tinha a empregada em casa que ia tomar conta dos seus filhos. Agora já está cada vez mais difícil isso, as pessoas estão tendo um filho, porque é mais difícil, mais caro e tal. Mas o Wallace... Nem tem filho, ou nem tem filho. Esse tema me é caro, não só porque eu me preocupo com o desenvolvimento do Brasil, e eu estou muito atento a essas dinâmicas cismogêneas há um tempo, e antes do pessoal perceber como é que isso era operado, eu já tinha identificado isso aí desde o início de 2016, mas também até por fazer parte de uma minoria. Eu sou gay, então parte da minoria LGBT. Mas aí o que acontece? Né? O que você falou, tudo é inegável, é estatístico, como vai estar no seu artigo mostrando, olha, então a classe trabalhadora de uma forma geral está perdendo, e dessa perde mais o negro mulher e tal. Agora, a questão aqui que eu acho que... Só uma coisa, Romulo, no artigo não aborda essa questão racial não, tá? Eu que levantei aqui. Não, mas nós vamos colocar lá o dado, esse dado tem aí, nós vamos complementar. Vamos complementar, Paulo. O que eu e o Paulo abordamos lá no artigo foi a conjuntura do mercado de trabalho, né? Porque mostrou 13,3%, e aí muita gente diz, tá vendo que se a gente comparar com o mundo, a taxa de desemprego no Brasil não é tão alta, só que quando a gente vai descendo nos indicadores, a gente vai ver que há uma deterioração do quadro do mercado, da conjuntura. E veja, o que eu acho é que o que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro não é conjuntural, é estrutural. Ou seja, algumas características vieram para ficar, como, por exemplo, a taxa de subutilização dos trabalhadores está crescendo desde 2015. Né? São pessoas que não trabalham o período inteiro porque elas são subcontratadas ali e ganham uma remuneração muito baixa. Esse é um ponto. O segundo ponto... O trabalho precário, né? Trabalho precário, Paulo. O segundo ponto, o número de pessoas... Rapidinho, o Wallace, continua falando, mas Paulo, enquanto ele está falando, me manda o link do artigo para eu poder mostrar aqui. Eu mandei aqui já no nosso chat aí. Tá. Já beleza. mandei no chat. Tá. Fala, Wallace. O número de pessoas, né, sem carteira assinada, ela está crescendo em detrimento do número de pessoas com carteira assinada. E isso também é uma característica histórica. Tá? Então, apenas o que eu citei em relação à questão racial é que os indicadores, as pessoas não podem negar o racismo, como o Elias falou, é uma questão estrutural. A luta, eu acho que ela é humanitária. Eu acho que o Elias tem toda a razão em relação a isso. É dentro de um projeto nacional que tem que ser inserido essas temáticas. Elas não podem ser negadas. Né? Não podem ser uma luta identitária somente, é uma luta de um projeto nacional. E esses indicadores, na minha opinião, o que me preocupa é que elas são as características. Por que eu acho que aqueles que defendem um projeto nacional, né, os economistas que defendem, como o Paulo, que é uma referência no Brasil, o Elias, que é um cara que é referência sobre a China para falar sobre o projeto nacional, por que eu acho importante a gente se preocupar com isso? Porque um dos maiores potenciais do Brasil é o mercado interno. Nós somos hoje a maior quarta população do mundo.
se eu não estiver errado, né? E o Brasil tem um mercado interno, é um trunfo na economia internacional. A China, o Elias pode explicar bem melhor que isso, se eu estiver errado, Elias, você pode me corrigir. O mercado interno da China é um trunfo para poder negociar a formação de joint ventures, por exemplo. Quem quiser entrar lá vai ter que cumprir as regras nacionais. Então nós temos essa possibilidade. Agora, se eu caminhar por um processo de queda de renda da classe trabalhadora, de opressão do trabalhador, em precarização da condição de vida dela, o nosso mercado interno, né, vai ficar enfraquecido com uma classe média alta, talvez se beneficiando mais e se regozijando com a desigualdade social, que é aquele debate que muitos autores fazem, né? A elite do atrás não acha bonito isso, porque ela não está dentro daquele espaço. Então eu me preocupo muito com o que está acontecendo no mercado de trabalho. Veja, eu não sou pesquisador do mercado de trabalho, mas convivo muito com os pesquisadores da área, porque aqui na Faculdade de Economia a gente tem um grupo muito forte do mercado de trabalho. Então eu todos os dias estou lendo, estou acompanhando essa realidade, né? Então, assim, essa aqui é a minha questão, tá? Eu já coloquei o link para o artigo de vocês e o link também para aquele debate do Pepe Escobar com Alastair Crooke na descrição do programa. Enquanto você estava falando, estava mostrando aí também o artigo escrito em coautoria entre o Wallace Moreira e Paulo Gala, publicado lá no site do Paulo Gala. Coloquei o link aí também no chat. Mas sobre a questão que eu estava falando, Wallace, a minha pergunta sobre essa questão das minorias, como isso é operado pelo imperialismo para, inclusive, em alguma medida, dificultar, né, consensos nacionais, projetos nacionais, como falava o Elias, é o seguinte, então, como eu dizia, né, eu faço parte de uma minoria, mas consigo ver isso. Então, as franjas ultra vanguardistas desses movimentos, que às vezes são pessoas sem noção, como, por exemplo, a gente viu, acho que foi 2 anos atrás, um passeata de uma franja ultra vanguardista, e nesse caso, muito sem noção, do movimento negro na Avenida Paulista, falando que miscigenação, como é que era? Miscigenação é extermínio. Uma coisa assim, uma coisa terrível, que assim, quem falava que miscigenação é extermínio de uma raça, porque quem falava isso era o Hitler, né? O Hitler ia falar que ia concordar com essa franja daí que dizia que miscigenação é extermínio de uma raça. Falar isso no Brasil, assim, é hediondo, para dizer o mínimo. Mas então, aí tem essa franja, e aí o que acontece? O pessoal da direita, qual que é a dinâmica de cismogênese? Que você ou cria, ou você agudiza um conflito para você conseguir com esses polos, administrando esse antagonismo, conduzir o debate público, inclusive tirando a atenção pública do programa do Paulo Guedes, do qual todos vocês são críticos. Então a gente vai ficar discutindo a falta de noção dessa franja aí, que não é representativa do movimento negro, consequente, dizendo que miscigenação é extermínio da raça negra, e vamos ficar discutindo, por exemplo, se é certo ou não uma travesti se caracterizar de Jesus Cristo e ir na parada gay com os seios de fora, crucificada, em vez da gente discutir, por exemplo, o programa do Paulo Guedes, que vai prejudicar toda a classe trabalhadora, e justamente por serem mais precarizadas, as minorias vão sofrer mais ainda, né? E eu sempre recorro ao tweet de uma expressionauta que nos acompanha, nos ajuda muito nas nossas reflexões, que é a Vânia Miranda. Então, numa desses eventos aí de você pegar uma franja ultra sem noção, ultra vanguardista, não representativa, começou uma falta de noção de uma franja sem noção do movimento trans, dizer que mulheres trans tinham que competir na liga esportiva de mulheres cis, biologicamente mulheres. Falar, não, mas ela toma hormônio, ela fez a transição e tal, ela pode competir. Não, não é assim. Como assim? Tem massa óssea, massa muscular. Biologicamente, não é uma mulher. A gente tem que, não é uma mulher cis, não é uma mulher cis. Então, obviamente que não é justo, do ponto de vista ali do esporte, você colocar. Então, assim, qualquer pessoa com um mínimo de senso vê que aquilo ali é uma forçação de barra que você vai conseguir arregimentar todo o outro lado para criar, né, agudizar essa discussão. Então a gente tem uma estadunidização da política, essa coisa de valores democrata e republicano, e ninguém discute o programa econômico, que é o mesmo dos dois, lá na centro e na periferia também, com o Paulo Guedes aí entregando as fafens do Nordeste, por exemplo, que é um tema que você quer comentar também. Então daquela vez, né, era o bacalhau do Chacrinha, eu comentei, a pessoa tá vendo no Twitter, foi em 14 de janeiro desse ano, começou essa história, aí tava lá, dizendo que a mulher trans tem que competir na liga das mulheres cis, e enfim. Aí, obviamente que a mulher trans vai ficar no limbo? É a vida, infelizmente. Acontece, mas aí você veja, a Vânia Miranda, cuja filha é trans, falou o seguinte, olha, e aí para você entender que a ordem dos fatores altera o produto. Então,
primeiro, para você emancipar e dar condições dignas à classe trabalhadora e a essa minoria, primeiro você precisa ter resguardado o projeto nacional. E às vezes se perde na discussão dessas franjas ultra-vanguardistas, que são instrumentalizadas pela direita para não falar de programa econômico, não falar de projeto nacional, e aí todo mundo acaba mal, e pior ainda as minorias. Então a Vânia, que tem uma filha trans, falou o seguinte, olha, se a gente se perder nesse tipo de discussão, nesse tipo de cismogênese, ela falou, ó, não terá emprego, saúde e educação, não só para minha filha trans, que é cientista de ponta, com 2 pós-docs e um doutorado na mesma Universidade Americana do Paulo Guedes, a Universidade de Chicago, e que aqui no Brasil já recebeu muitas portas na cara, apesar de um currículo impecável. A porta na cara será para todos, e mais ainda para as minorias, negro, mulher, LGBT, trans, etc e tal. Então, o problema, né, assim, a ordem e a intensidade dos fatores resultam no produto. Então, se a gente se perder nessa discussão, e se essa discussão for inconsequente, como essa do exagero dessas franjas ultra-vanguardistas, possibilitando uma coesão majoritária de rejeição, desculpa, mas rejeição correta, você rejeitar uma franja inconsequente do movimento negro falando que miscigenação é extermínio da raça negra, ou da trans de provocação lá de Jesus Cristo crucificado com seio de fora na parada LGBT, e aí você não consegue, você cria uma maioria social de rejeição a isso, mas ao mesmo tempo você vai monopolizar o debate público, eleição é só sobre isso, o Bolsonaro não foi eleito, ninguém discutiu na eleição do Bolsonaro o programa econômico do Paulo Guedes, estava todo mundo falando como é que é, ditadura gaysista e não sei o que e tal, então é muito perigoso você deixar a monopolização disso, e que está na mão sempre da franja ultra-vanguardista, operada com bolsas de fora e tal, e com isso você não viabiliza o projeto nacional. Então, eu acredito que aí a gente não encontra uma tradição real entre o que o Wallace fala, que há uma perspectiva pior material para essas pessoas no mercado de trabalho, isso é inegável, estatístico. Agora, primeiro, o projeto nacional, que vai aproveitar todo mundo, inclusive a filha trans, com 2 pós-docs da Vânia Miranda. Concorda, Elias? Mas é mais ou menos isso que você dizia? Eu acho que tem uma dialética aí. Eu não acho que existe uma... por exemplo, como eu coloquei, o racismo, ele trava o projeto nacional brasileiro. Ele virou uma trava, ou seja, o Brasil não vai se realizar enquanto nação enquanto uma mulher negra ganha menos do que uma mulher branca, ou seja, isso impede a realização, porque o negro acaba não se vendo como brasileiro numa situação dessa, entendeu? Então, eu coloco dessa forma, ao mesmo tempo, ou seja, uma unidade de contrários aí, em que as questões estruturais brasileiras, como a questão racial, a questão de gênero, a questão LGBT, ela só será passível de solução nos marcos de um projeto nacional emancipador, inclusive. Uhum. E vou além, indicando a transição do Brasil ao socialismo. É isso que eu estou colocando. Sabe? Eu acho que essa é o meu horizonte, vamos dizer assim. Então, temos que ter uma visão, acho que mais ampla e dialética dessa questão, pelo seguinte: o imperialismo usa, vou falar aqui um exemplo muito claro para você aqui. Vidas negras importam. Está ficando, por exemplo, evidente que é uma palavra de ordem do Deep State norte-americano, cuja estratégia é de expulsão da China da África. Sabe? Então, está se utilizando essa palavra de ordem para formar-se uma consciência, vamos dizer assim, na América Latina e principalmente na África, para expulsar os chineses da África. Como assim? Qual é esse pulo do gato? Isso aí eu não estava sabendo, não. Então, olha, eu tinha uma crítica a essa questão do Vidas Negras Importam. Inclusive, você vê, a correia de transmissão é tão direta que às vezes até a tradução fica prejudicada. Porque você falar em inglês Black Lives Matter, tem uma carga que em português falar Vidas Negras Importam, não tem. O que deveria ser a tradução correta, se for para fazer tradução? Seria Vidas Negras Contam. Isso tem a carga de Black Lives Matter. Então, quando eu vejo traduzido, por exemplo, nos jornais da França, eles falam o equivalente francês de Vidas Negras Contam. Mas no Brasil, a tradução é tão desqualificada e rebaixada a nível Google Translate que eles falaram Vidas Negras Importam, Elias. Porque o que acontece, Romulo? O que acontece? O imperialismo ele não quer mais intermediário para controlar os países. Tá? Então, por exemplo, uma das formas de dominação hoje imperialista sobre um país como o Brasil é a quebra das elites locais. Então, pessoas como Renan Calheiros têm que ser destruídos, Sarney tem que ser destruído, essas figuras têm que ser destruídas. Então, uma forma de você exercer controle direto é acabar com essas lideranças regionais dos países, que, de certa forma, se você for olhar na história do Brasil, quem fez a Revolução de 30 foi o latifúndio nordestino, que fez a Revolução de 30 no Brasil. Né? O latifúndio nordestino e o latifúndio gaúcho fizeram a Revolução de 30. Então, não interessa para o imperialismo o surgimento dessas elites locais interessadas, por exemplo, na ampliação do mercado interno do país. Tá? Então, tem que se partir para a destruição disso daí. E é nisso que reside, por exemplo,
a exportação dessas bandeiras, porque é uma coisa tão genial esse negócio, porque você, como uma figura de esquerda, não pode ser contra uma bandeira dessa, porque você acaba se colocando no campo no campo racista, entendeu? Eu tenho uma professora da UFMG que está estudando isso a fundo, essas questões que envolvem guerra híbrida, envolve o dinheiro, por exemplo, essas ONGs, fundação, Open Society e tal. Para onde vai esse dinheiro no Brasil? Tá? Para onde vai esse dinheiro no Brasil? Mas qual é a conexão com a China aí, Elias? Eu não entendi. Eu também, quero saber na África. É o quê? A identificação com a Beyoncé vai fazer os caras rejeitarem os chineses, é por aí? Com certeza. É cognitivo isso. É um movimento cognitivo que pode demorar 1 a 5 anos, mas perceber, por exemplo, que a presença amarela na África é um contrassenso étnico. Bom, agora sim. Você falou do amarelo contra o negro, é isso? Ou seja, existe um nível de elaboração altamente sofisticada no Deep State e nós não temos noção disso. Ou seja, então eles conseguem, por exemplo, turbinar gente de esquerda no Brasil, sabe? A partir de pautas que são muito justas, por exemplo, porque para mim vida. Então, mas só uma questão de ordem aqui, Elias. Então você está fazendo uma discussão num plano de raça, vamos dizer assim, de cores, e aí você está colocando os asiáticos nem como brancos nem como negros e, portanto, você está colocando esse elemento na discussão. Só para entender o plano. É o Deep State, não sou eu. Não, eu entendi. Você está nos alertando aqui para uma perspectiva que eu não tinha imaginado, porque se é Black Lives Matter, é em contraposição ao Asian Lives, entendeu? Sabe? Então, é basicamente isso, Rômulo, sabe? Então, essa minha amiga está chocada, ela me mostrou alguns resultados. Tem que vir aqui ela, hein, Elias? Você vai me passar o contato dela aí. Convida ela para o Duplo Expresso. Eu não vou falar o nome dela publicamente aqui, porque ela ainda não me deu autorização, mas ela está trabalhando nisso, por exemplo, sabe? É chocante, é literalmente chocante isso daí. Porque é uma estratégia do Deep State tão genial que fica difícil você ir contra. Então tem a estratégia de quebrar as elites locais dos países periféricos, porque essas elites locais podem se interessar pela expansão do mercado interno dos seus países e seu próprio proveito, e isso não pode. Não só isso, o Elias, não é só elas poderem em algum momento ter uma guinada nacionalista. Enquanto elas não têm, e elas não se sentem ameaçadas, o pedágio que elas cobram de corretagem do imperialismo é mais alto. A partir do momento que você precariza a condição dela, ela não tem mais tanta condição de cobrar o pedágio. Aí você vê isso dialogando com a história da dossiecracia transnacional que a gente fala, em que toda a classe dirigente do país, seja da burguesia local, seja nos poderes, está toda refém do imperialismo, e aí com isso você consegue deixar aquela pessoa numa situação precária, em que até o preço dela, então o custo de transação de sangria da periferia fica mais barato. Então só uma pergunta, aproveitando aqui a presença do Elias. Eu sou economicista, e eu considero isso um grande demérito, porque isso me dificulta entender as questões mais relevantes para o mundo, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma visão que talvez até simplista, e aí que eu quero aproveitar aqui a sua sapiência, Elias, e do Rômulo e do Wallace, que é o seguinte: tem um conflito entre causas nacionais e causas globais, né? Então, o que a gente está falando aqui é que a causa racista é uma causa global e ela muitas vezes se contrapõe à causa nacional. A causa socialista é uma causa global e muitas vezes ela se contrapõe à causa nacional. E por aí vai, quer dizer, o nosso problema, pelo que eu estou entendendo que você está falando, é que não dá para você resolver nenhuma causa, nem a socialista, nem a racial, ou qualquer causa da humanidade, sem antes resolver o problema nacional. É isso. São questões imbricadas, né? Ou seja, o socialismo, por exemplo, ele triunfa nos países a partir de revoluções nacionalistas, como na China, como na Coreia Popular, como no Vietnã, como no Laos, como em vários países da África e em Cuba. São revoluções nacionalistas e patrióticas que levaram esses partidos comunistas ao poder. Tanto é que, para o imperialismo, é super importante que as esquerdas na América Latina parem de falar em nação, por exemplo. Tá, perfeito. Porque falar em nação pode fazer uma liga direta com o quê? Com revoluções socialistas, porque somente o socialismo, em muitos casos, pode abrir condições objetivas para o progresso de vários países. É o caso da China. Né? A China, se não fosse... o Mao Tse Tung dizia que só o socialismo pode salvar a China. Por quê? Porque só o socialismo pode dar o direito da China ter desenvolvimento e planejamento do desenvolvimento que o capitalismo ligou para ela.
né? Ou seja, olha como se liga uma coisa com a outra. Ou seja, o socialismo foi um caminho forçoso ao desenvolvimentismo nesses países. Não é? Ou seja, é por isso que você vai no PCdoB falar, por exemplo, e você tranquilamente, você bem aceita. Porque o PCdoB é um partido desenvolvimento, sabe? Eu me então, senti, Romulo, me eu acho que senti, são questões me senti bem recebido. Geopolíticas aí que são muito interessantes, tá? Muito interessantes. Com certeza. Sabe? Olha só, eu queria deixar uma referência aqui para o pessoal que está na sala, mas também quem está nos assistindo, dessa questão da dossiecracia transnacional sendo a alavanca do imperialismo para subjugar a burguesia dos países, não é só no Brasil com a Lava Jato, aconteceu até na Europa, na periferia desenvolvida do imperialismo. Um caso que eu já mencionei aqui, da Alstom, que era um campeão da indústria francesa, que foi desnacionalizado, que nem as nossas estão sendo, eles fazem aqui também, né? Então, olha só, aqui está na tela esse livro de um alto executivo da Alstom, simplesmente o responsável pelas vendas dessa empresa no mercado asiático, o maior mercado, é o Frédéric Pierrucci. Ele foi pego aí os Estados Unidos emitiram um mandado de captura internacional dizendo que tinha propina, né, que a Alstom pagava propina para pegar contratos de países asiáticos. Aí mandaram esse sujeito, que assim, né, só estudou nas escolas mais de elite do sistema educacional francês, só assim, alto nível, botaram ele num presídio federal de segurança máxima, dividindo cela só com mega traficante, barra pesada lá dos Estados Unidos, assim, aquela coisa assim que o cara não conseguia nem dormir à noite. Pra quê? Pegaram ele de refém para pressionar a direção da Alstom de volta na França a deixar a empresa ser absorvida pela GE, né? Então, você pode ver muito parecido com o que ocorre no Brasil com outros campeões nacionais. Ele escreveu isso num livro? Escreveu, tá aqui. O livro se chama, tá aqui, ó, na Amazon, inclusive, disponível, no campeão dos Estados Unidos aí de venda de livros, inclusive já é responsável, parece, por 1/3 da venda de livros no Brasil também. Se chama, não sei se tem tradução em português, mas aqui o título em francês é A Armadilha Americana. E ele conta isso, está acontecendo concomitantemente com o processo do Brasil. E que você vê, por exemplo, aí trazendo para o nosso exemplo aqui, o que é simétrica. Isso é importante, cara. A ação, ou Wallace, é simétrica. Olha o que aconteceu com relação aos Marinho. Por que os irmãos Marinho, então o principal monopólio de comunicação do Brasil, é refém dos Estados Unidos? Pegaram também um alto executivo, lá o J. Ávila, que intermediava, né, as negociações de direito de transmissão, que tinha coisa esquisita, não sei o que está dizendo, as investigações. E aí ele também mandaram um alerta de captura internacional do Interpol, pegaram um sujeito, botaram num presídio dos Estados Unidos, negociaram lá uma colaboração em que os americanos têm o dossiê dos Marinho. Se eles não emitiram um mandado de captura internacional na Interpol para os Marinho, é aquela história do juiz administrativo, uma questão de conveniência e oportunidade, porque os marinhos estão fazendo coisas que não desagradam ao imperialismo e não estão fazendo coisas que desagradam. Então, é assim, você pegando esses dois exemplos, são ilustrativos de como o imperialismo, usando essa máquina comercial, jurídica, imperialista, consegue subjugar todas as elites locais, seja da periferia mais periférica, seja da periferia desenvolvida, como a da Europa, para atender aos interesses geoeconômicos e geoestratégicos dos Estados Unidos. Ô, Romulo, eu queria só, assim, essa sua fala, cara, e essa reportagem que você está mostrando, ela é emblemática, cara. Eu acho que é uma das questões que devem ser levantadas, que é o papel que a Lava Jato teve no Brasil, né, para quebrar cadeias produtivas nacionais e, ao mesmo tempo, contribuir para a crise política e econômica que nós estamos vivendo. Só para citar dar uma informação, semana passada, a Petrobras, né, leiloou por 7 milhões e meio, 1 milhão e 400 de dólares a um comprador identificado como Marbetone em um leilão online, né, as plataformas P7 com capacidade de produção de 15 mil barris por dia, a plataforma P12 com 7 mil de barris por dia e a plataforma P15 por 3 mil na Bacia de Campos. Foi um negócio considerado, cara, surreal. Por que isso foi surreal? Porque pelo cálculo do pessoal da FUP, somando a produção das 3 plataformas, dá 25 mil barris por dia, com o preço do barril ali atualmente em R$277, a receita é de 5 milhões e 700 por dia, ou seja, o comprador, em 2 dias, recupera esse investimento, entendeu? E aí, e agora, na semana passada, anunciaram agora a venda da RLAN, né? Só uma observação, tem uma controvérsia se esse negócio foi lesivo ou não. Até, por exemplo, Felipe Coutinho, presidente da EPET, ele falou, pode até ter sido lesivo, mas mais importante é falar do que você vai falar agora. Então, as Fafens, né, que foram entregues aí no Nordeste, as refinarias, a questão de toda a desintegração vertical que está sendo feita, isso é mais importante. A gente até fez uma comparação aqui, que essas lesas, como, por exemplo, também as ações de
Olha isso, Paulo, você que é gestor, talvez ache isso bom. No Brasil, agora, pelo menos contra a Petrobras, não existe mais risco na aplicação financeira. Essa área perdeu, porque o pessoal que comprou ações da Petrobras, dos grandes fundos de estatal, da Previ e da Petros, contrataram o senhor Modesto Carvalhosa como advogado, e ele está numa arbitragem com a Petrobras. Você precisa ver quem foi da Petrobras que aceitou na administração aí que isso fosse resolvido por arbitragem no tribunal privado, dizer o seguinte: olha, a perda no valor de ação no fim do superciclo das commodities, todas as petroleiras internacionais, também a Petrobras, caíram no mesmo patamar. Não, no caso da Petrobras foi a corrupção, inclusive ajudados pela Graça Foster, a presidente indicada pela Dilma, que quando fez o impairment lá e, né, derrubou o valor contábil da Petrobras pelo reajuste para baixo no preço das reservas de petróleo, direito de lavra, falou: isso aí foi a corrupção. Ela, junto com o Deltan Dallagnol, falou: caiu 20 bilhões, foi a corrupção, quando na verdade era um movimento global com todas as empresas. Aí, por causa disso, o cara vai levar aí, já levaram nos Estados Unidos 3 bilhões de dólares, né, os fundos Abutre lá, aí vai fazer no Brasil, parece que tem ações semelhantes na Argentina, também na Holanda, mas isso é uma sangria, então o pessoal está arrancando o sangue da Petrobras para deixar ela numa asfixia financeira, mas essa venda de ativos, que você vai comentar, olha, isso aí é como se fosse amputar órgãos vitais, aí realmente você não consegue recuperar depois. Então, há uma controvérsia porque embora esse cálculo da FUP seja correto, porque eles estavam falando que essas plataformas já tinham cumprido a sua vida útil e estava indo para aquilo que é chamado de descomissionamento, que é você jogar no lixo, né? O sucatão é fora. Então, que na verdade o pessoal estaria pagando para dar um fim, como se fosse levar para reciclagem o que era um lixo já inútil, porque eu imagino que nos locais em que essas plataformas estavam operando já tenham colocado uma nova, outra que dê conta e tal. Então, é controverso se houve ou não houve lesa. O que é fato é que mais importante, mais grave ainda, se houve lesa ali, mais grave ainda é a amputação de órgãos vitais, como esse que você vai mencionar, Wallace Moreira. Então, eu acho assim que a questão é que essa questão do papel da Lava Jato, do punitivismo judicial, né, judiciário, que tomou conta do Brasil, não só do Brasil, de vários outros países, né, por exemplo, no caso do Japão, né, com o Paulo, lembra o nome dele, Paulo, do presidente lá da... eu vou lembrar, é o Goshi, entendeu? Na Coreia do Sul, com Carlos Ghosn, Isso, na Coreia do Sul. Isso aí, cara, é um projeto norte-americano que já vi várias abordagens, né, que é o que o Elias comentou, levantou também, influenciar e quebrar cadeias produtivas que competem diretamente com empresas norte-americanas. E isso é geopolítica, cara, não é teoria da conspiração. Da conspiração, isso é fato. E aí você tem uma quebra, veja como é emblemático, você tem a quebra de cadeia produtiva no Brasil e posteriormente a gente se torna deficitário importando petróleo refinado dos Estados Unidos, com o governo norte-americano pedindo, né, para que a gente importe etanol deles. Né, sabendo que o Deep State, um braço pesado é o petróleo, né? Isso ancora o Estado americano desde sempre. Né? Com certeza. Então, assim, é uma questão extremamente estratégica. E veja, esse discurso moralista contra a corrupção que foi aí fomentado pela grande imprensa, como a Globo, como você mesmo citou, Romulo, tá? Em apoio à Lava Jato, o Aras foi fazer uma crítica à Lava Jato, a Globo caiu matando em cima do cara. Entendeu? Eu tenho todos os motivos a ser contra o Aras, mas a crítica que ele fez à Lava Jato foi interessante. E a Globo saiu matando, botou todos os seus jornalistas para escreverem artigos detonando com o Aras. Né? Porque se disseminou esse discurso moralista, e aí veja como que é emblemático. Não foi só a Petrobras punida por esse fato. As estatais estão sendo punidas. É só a gente verificar a atuação dos bancos públicos no Brasil diante dessa crise. O desembolso do BNDES em plena crise está reduzindo, está caindo. Né? E as pessoas legitimam isso. Está caindo não, porque... quase desapareceu. Quase desapareceu. Porque aí vem esse discurso moralista, como se no capitalismo todo mundo fosse santo, entendeu? Como se a gente tivesse a Globo, né, como você mesmo citou, envolvida em vários casos de corrupção e prega esse discurso moralista. Então, isso é uma estratégia geopolítica, né, de destruir com o país, destruir com cadeias produtivas que têm capacidade, por exemplo, de internacionalização. As cadeias produtivas brasileiras que tinham capacidade de internacionalização, que estavam se internacionalizando e oferecia riscos para países hegemônicos, como é o caso dos Estados Unidos, quebraram com a Lava Jato. Quebraram. Pois é. Inclusive, veja que coisa, né? Como se relaciona o noticiário aí dos últimos dias com o noticiário até lá do Líbano. As Fafens, que faziam
Eu acho que elas fazem os nitrogenados, né, que a gente consumia aí. Ó. As Fafens, 2 no Nordeste, Sergipe e Bahia, foram vendidas pela Petrobras por um preço super subavaliado, né? Mesmo que fosse pelo discurso fiscalista, né? Falar, a gente precisa vender os ativos para descontar na dívida. Não é o momento, não seria esse. Mas está aqui uma notícia, uma das que saiu, 4 de agosto. Fafens de Sergipe e Bahia estima atendente no mercado de ureia, são nitrogenados e tal. Inclusive, se você acabar com essa capacidade produtiva desses nitrogenados, aí você vai ter que importar mais. Importar mais, se deixar no porto, a gente vê o que acontece. O que acontece lá no Líbano. O cuidado que você tem que ter em trazer grandes estoques, em vez de produzir ali a contento, just in time, para despachar isso daí. Tem que ter um cuidado adicional. Então, você queria chamar atenção para isso, né, Wallace? Essa questão da alienação de ativos da Petrobras, que inclusive, relacionando essa pauta jurídico-econômica, foi fundamental para isso o STF chegar e decidir que desinvestimentos da Petrobras não são privatização. Então, por isso, você não precisa de lei e de leilão anterior. Então, a coisa está mais descarada do que na época do Fernando Henrique, pelo menos tinha leilão e lei anterior definindo. Tá certo que o pessoal manipulava, montava consórcio, pagavam por fora, tal, mas pelo menos a gente tinha alguma transparência na alienação. Agora, nem isso. É carta convite, você não sabe qual foi o critério, entregam assim a BR distribuidora. Imagine você, Wallace Moreira. O que me preocupa, cara, assim, nesse processo, é porque a gente está tendo, de forma deliberada, desde o golpe, desde a queda da Dilma, com todas as críticas que eu tenho a Dilma, né, de ter colocado o Levi ali, enfim, eu não vou trazer esse ponto do debate, mas assim, o que eu percebo, acompanhando, né, os indicadores, acompanhando a nossa trajetória desde 2015, é uma destruição deliberada de tudo aquilo que representava a capacidade de desenvolvimento de caráter nacional no Brasil. E aí, por isso que eu acho que o curso que o Paulo e o Elias oferecem sobre a China, né, e todos os cursos que vocês oferecem, e aí, quando trata de países asiáticos, são relevantes. Não, e o nosso sobre a Coreia do Sul também, tem que fazer propaganda dele. Porque quando a gente estuda a Ásia, a gente está falando de projeto nacional, né, como o Elias falou, a ideia de nação, a ideia de projeto de desenvolvimento. E isso, cara, para nós brasileiros, é algo que parece que se tornou muito distante, porque todos os mecanismos que nos restavam para usar como projeto... A gente transformou a gente criminalizou a ideia do... até engasguei. Do Estado desenvolvimentista. A gente criminalizou a ferramenta mais importante de desenvolvimento econômico de um país. Quando você criminaliza o que poderia te desenvolver, você está morto, né? A gente simplesmente criminalizou o instrumento-chave para produzir o desenvolvimento econômico. E com isso a gente está desmontando todos os aparatos. Né? Isso aí, Paulo, isso entra numa outra seara que eu coloco, que ainda é mais de longo prazo, de médio prazo, que é a própria inviabilização do Brasil enquanto civilização nova, né? Ou seja, o Brasil está se negando ao desenvolvimento e à planificação desse desenvolvimento, e todo país do mundo, ou civilização que se negou a esses direitos, pereceu e morreu. Então eu temo que o Brasil entre numa rota que a China entrou depois da Guerra do Ópio, em 1839. Ou seja, a Guerra do Ópio na China, no Brasil foi a Operação Lava Jato, né? Então, talvez o Brasil tenha entrado num século de humilhações aí que não sei se vai conseguir sair. Porque os chineses produziram Mao Tse Tung, né? E a gente não produziu ainda Mao Tse Tung nosso ainda. Não só isso. Eles tinham uma coesão de 5.000 anos. A gente tem 500 de não coesão, né? Então, não sei se sobrevive até territorialmente unificado, não. Lá, o cara, o Qin, lá, o primeiro imperador, tinha sido não sei quantas centenas de anos antes de Cristo, o cara já tinha unificado o território, tem uma história milenar e até em alguma medida, né? Uma coesão étnica, religiosa e tal, filosófica e tal, que o Brasil não tem pro bem. A gente adora a diversidade do Brasil, mas até essa coesão que existe lá facilita, né, um arranjo político centralizado, etc. e tal, que não é o caso do Brasil, né, muito mais jovem e muito menos consolidada. Se é que a gente pode falar que a nossa identidade nacional está consolidada como estava dos chineses, que pode... Não, eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu só queria registrar que você está em plena faculdade mental. Você estava reclamando de manhã aí, que você está meio lento, não sei o quê. Eu fico feliz aqui nessa manhã de sexta-feira ver que você está a todo vapor, então... Considere-se curado. Já vamos divulgar aqui, viu, Paulo? O debate de lançamento da segunda turma do EAD, semana que vem aqui, dia 14. Boa.
debate com o Pepe Escobar. Inclusive, eu já coloquei lá no meu Twitter, divulgando o tweet que o Elias Jabbour mandou. O pessoal tem que se matricular nesses cursos. Aqui, olha só. É imperdível. No Twitter do Elias Jabbour tá aqui, ó. Confirmar. Opa, você apagou, Elias Jabbour, o tweet? Não, eu refiz. Porra, então me sabotou aqui ao vivo, que eu tinha retweetado, mas ele apagou, mas são... Não, pode retweetar de novo agora. Mas não dá tempo agora de eu falar e retweetar, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Então daqui a pouco eu retuito o tweet de divulgação do Elias Jabbour, que ele apagou para me sabotar ao vivo, aqui testar as minhas faculdades mentais. Então, escrito errado entre eu e Pepe Escobar, ou entre mim e Pepe Escobar. Não, estava entre eu, só que eu lembrei que entre mim e Pepe Escobar. Muito bem, porque você, né, como defensor da identidade nacional, você defende a norma culta da língua portuguesa. Então, por conta disso. Olha só, então, últimas considerações aí para os que vão e para o Wallace Moreira, para a gente concluir, já chamar Piero Leiner, que já está a posto para entrar e comentar os últimos movimentos na guerra híbrida. Essa questão do mercado de trabalho, sintetiza um pouco aí, Wallace, o que está lá no seu artigo, que está linkado na descrição do programa. O que eu acho é, como eu e o Paulo, a gente conclui, né? O que os indicadores mostram? Um crescimento da taxa de desocupação, uma queda no nível de ocupação para nível recorde, né? O crescimento da forma estrutural da taxa de subutilização, veja, eu estou falando estrutural, não é conjuntural, né? Qual que é a diferença para o pessoal que não acompanha um pouco de economia, né? É que não é porque o cenário está fazendo isso, é porque veio para ficar, é do ponto de vista estrutural. A reforma trabalhista que foi feita contribui e corrobora para isso, né? O crescimento da taxa de desalento, como o nível de recuperação da economia brasileira, provavelmente, tudo indica, é lento, e nós estamos em crise desde 2014, né? A gente pode ter um desalento grande com a taxa de desocupação grande também, e uma queda da massa de rendimento real dos trabalhadores. Associado ao nível de precarização que nós estamos acompanhando, é uma situação deprimente. E mais deprimente ainda, porque as condições de construção de um projeto nacional que envolve, na minha concepção, a valorização, né, da condição de vida da classe trabalhadora, sem isso nós não podemos ter projeto nacional. Ou a classe trabalhadora é o centro de um projeto nacional, por ganho de renda, para ter qualidade de vida, ou isso não é projeto nacional. Projeto nacional que tem como princípio o desenvolvimento da indústria, sem considerar a inserção e a redução da desigualdade social, em particular da classe trabalhadora, eu não considero um projeto nacional, Ramos. Então eu acho que é muito preocupante, né? E aí, para mim, faz todo sentido quando o Gabriele me diz assim, olha, o José Sérgio Gabriele, a destruição da Petrobras, ela tornou impossível tornar a Petrobras um agente ativo, né, um protagonista como elemento institucional e empresarial importante no projeto de desenvolvimento. Eles conseguiram destruir isso, os caras conseguiram. Então, há, de fato, na minha concepção, né, pela leitura que eu faço, uma articulação muito bem intrínseca, amarrada, entre vários atores que envolvem a grande imprensa. Cara, a grande imprensa está fazendo propaganda cotidianamente contra a política de expansionismo dos gastos do governo, defendendo toda hora, colocando lá atores do mercado financeiro, economistas que defendem com unhas e dentes, de forma cega, né, a ideia da PEC dos gastos, assim como falar em inflação numa economia. O Paulo é especialista, o Paulo é o cara que mais domina isso, né? Eu tô que é perseguido direto aí nas redes sociais e derruba o site dele, entendeu? Porque o Paulo bate forte nisso. Então, assim, Ramos, o que me preocupa é essa realidade, principalmente para a classe trabalhadora, cara. Eu tenho um filho de 2 anos, né? Eu sempre falo com a minha esposa sobre isso, né? Esse não é o tipo de país que eu quero que meu filho viva, cara, sabe? Eu não quero que meu filho... O seu filho que parece o bebê Johnson. Ele estava batendo aqui na porta, né? Então, assim, eu milito por um projeto e por um projeto de nação de sociedade, que é o qual eu acho que seria mais adequado para a classe trabalhadora, para a sociedade, para o país. Por isso que eu convijo muito com as ideias do Paulo, do Elias, né, em termos de militância, tanto acadêmica como também do ponto de vista político, cara. Eu não me vejo apenas como professor, eu sou militante político também, entendeu? Vim da base. Como base, eu não posso negar a minha origem, eu tenho que lutar por ela. Muito bem, então considerações finais, o que faltou a gente falar hoje, Elias Jabbour e Paulo Gala, começando com Paulo Gala? Não, o debate foi bom. Acho que nós abarcamos muita coisa sobre a questão nacional, que eu acho que é a central, essa questão da relação da China com o Irã, a questão da explosão de Beirute, e eu acho que essa confirmação do debate de lançamento do curso da segunda turma do EAD
com o Pepe Escobar, acho que foi o ponto alto aí que a internet vai parar, eu acho, né? Então, vai ser muito legal e, enfim, o debate continua. Muito obrigado pela chance de novo, Romulo. Eu que agradeço. Eu acho que faltou falar aquela palavra que a gente não falou e eu também não vou falar. Sim. E faltou a milícia xiita do sul do Líbano, né? Tá certo. Um último comentário, só, vamos dizer assim, de cunho técnico-econômico, que é importante a gente fazer, que o juro chegou na mínima histórica, chegou em 2%, o Banco Central Brasileiro reduziu os juros. A nossa dívida pública chegou na máxima histórica, 100% do PIB. O nosso déficit público chegou na máxima histórica, 1 trilhão de reais, né, para desespero de todos os analistas econômicos, financistas, não os que estão ganhando dinheiro, que muita gente sabe ganhar dinheiro com isso. Mas a gente chegou naquela situação extrema em que o Estado brasileiro nunca deveu tanto, o buraco nas contas públicas nunca foi tão grande e o juro no Brasil nunca foi tão baixo, né? Só para mostrar como a realidade né? E não aqueles modelinhos ridículos que as pessoas estudam, né? E concluir assim, lamentando, né? Lamentando por tudo isso, né? Porque a gente está nessa crise devastadora há 5 anos, o juro no Brasil está na mínima histórica porque a economia brasileira morreu, está morta, né? A verdade é essa. O mercado de trabalho está morto, é né? Isso que a gente mostra lá com aqueles dados, né? E tudo isso que a gente está discutindo aqui no programa e te agradecendo a oportunidade e te parabenizando pelo trabalho, passa por essa ideia de projeto nacional e pelo papel do Estado. Sem projeto nacional e sem Estado brasileiro e sem os instrumentos que são fundamentais para se promover o desenvolvimento, como se fez na Ásia, como se faz na China, como se fez na Coreia, no Japão, em Taiwan, como fez nos Estados Unidos, como fez a Alemanha, como fez a Inglaterra, não há saída para o Brasil. Então o Brasil está se enterrando num buraco sem fundo, né? E desmontando Petrobras, desmontando BNDES, desmontando todas as nossas ferramentas possíveis, né? Que poderiam ser potenciais de nos tirar dessa lástima, né? Então, eu vou concluir de maneira bem catastrófica, falando que temos uma longa crise, longuíssima crise, aí pelo menos até 2025, que dirá até 2030, né? Nossa situação é catastrófica, assim, não existe outra palavra capaz de descrever o Brasil. É isso aí. Com esse comentário bombástico, eu me despido. Vou tentar derrubar você de novo nas redes sociais, viu, Paulo? É isso aí. Alguma consideração final, Wallace? Não, eu tô falando, vamos tentar derrubar o Paulo de novo nas redes sociais depois dessa fala. Já estou acostumado. Inacreditável isso. Queria agradecer muito aos três e convidar todos aí, para quem não tiver no ar na semana que vem, que é o caso do Wallace e do Paulo, quero convidar a assistir e divulgar esse grande debate que a gente vai ter entre Pepe Escobar e Elias Jabbour na próxima sexta-feira, dia 14. Desejo aí, já é tarde no Brasil, não, ainda é manhã. Desejo bom dia, então, aos três e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Obrigado. É isso aí.